O papo de hoje é sobre lifestyle, esporte, entre outras coisas, com o fundador e head coach da Cerrado MMA e também meu mestre de Muay Thai, Daniel Evangelista. Bora pro papo. E aí, meu velho? E aí, cara, beleza? Beleza. Sabia que você tem duas pessoas no mundo que eu chamo de mestre. É você e o Tanque, do Jiu-Jitsu. Porque são pessoas... Eu tenho alguns professores também. Mas, assim, que eu falo, pô, eu só chamo por mestre, assim, porque, pô, eu aprendi muito. E, pra quem não conhece, estamos aqui com um dos principais, se não posso falar principal, treinador de MMA do DF. Posso jogar essa? Na verdade, vai entrar naquela que a gente já conversou, Sim, né? sim. Tipo, principal, enfim. O Aham. importante é ser mais um treinador. Show, ótimo. Pra quem não te conhece, então, por favor, só use esse espaço aí pra você poder se apresentar. Sou treinador da equipe Cerrado MMA. A gente tem uma equipe aí que ela iniciou em 2009. Mas minha história começou um pouquinho antes, começou em 93, um pouquinho antes. Sou voltado para o striking, né? Para luta em pé, para trocação. Então, sou graduado, preta de Muay Thai, o mestre Marcão. E, enfim, esse é meu caminho. E em 2009 comecei o processo para o MMA. Então, foi até antes disso, 2006, desculpa. 2006 comecei o processo voltado para o MMA. E tá aí até hoje. Estamos aí nessa batalha, dia após dia. Você falou o principal, eu acho que talvez o que mais tá ali no dia a dia voltado pro MMA aqui em Brasília. Então, assim, as outras academias, Tá. o professor é do jiu-jitsu, que tem uma equipe de MMA, o professor... Então, assim, a nossa, tanto que é Cerrado MMA, a gente já vem Aham. voltando para o MMA, então talvez por isso a gente tenha seguido um caminho meio que de referência, por não parar, né? Então, assim, é pelo trabalho em si. Massa. Na verdade, eu ia começar esse papo falando... eu tô aqui com um cara que me batia quando eu tinha 15 anos. Mas Não, não mesmo. Passou. Agora ficou já era, já cego. prescreveu. Mas assim, eu tenho... por que eu chamei o Daniel primeiro? Assim como qualquer outra figura do esporte, eu gostaria muito de ter aqui, de trocar uma ideia. Mas o Daniel é daqui, eu treinei Muay Thai com o Daniel, pô, toda minha adolescência ali, começo da minha fase adulta, foi ali de manhã, tarde e noite dentro do CT, né, do tatame. E foi uma experiência bem legal. E, cara, eu vejo... eu acho que a gente pode começar falando primeiro sobre essa trajetória, porque quando eu conheci vocês, assim, essa equipe, o Muay Thai de Brasília, era pela FFT, Sim, né? sim. Que era uma equipe que já era consolidada, né? Já era uma Sim, equipe sim. grande. O CT era lá no Motonáutica. Motonáutica, né? Isso. No galpãozão e tal. E aí depois você encabeçou um movimento de uma nova equipe, né? Isso. Que ia ter MMA na logo, né? Que antes Isso. o FFT era só o Muay Thai, né? Muay Era a Thai, luta em pé. E como que foi esse processo, cara? Como que foi essa mudança de sair de uma equipe já estruturada, que já tinham atletas, né? Já tinha Sim. galera que competia. Eu lembro que direto tinha O Pitch. o Pete, O Pitch já lutava, já era campeão, enfim. tinha o... Porra, o Alvino. Alvino. O Alvino, Torres. tinha essa galera. E como que foi esse processo de, não, vamos por uma nova etapa no esporte aqui em Brasília? Na verdade, o que acontece? Tinha o Grupo Thai, então o Grupo Thai começou, acho que final de 80, início de 90, enfim. Eu entrei em 93, 94, vou colocar 94 para mais certo, assim. Aham. Mas tinha um Grupo Thai, então a origem do Muay Thai em Brasília veio do Mestre Damião, que inclusive faleceu tem 3 semanas. Sério? Faleceu, Que trágico. foi, enfim, mas... Uhum. Ele que trouxe, ele foi quem trouxe o Muay Thai para Brasília, e dali meio que formou uma árvore. Tem o mestre João Torraca, tem o Marcão, que é meu mestre, que já veio do Rio também, que já competia e tudo. E foi formando, Sandbala, Pudim, tem vários faixa pretos aqui em Brasília, e dali foram formando vários novos professores. Uhum. E o Grupo Thai, ele meio que chegou no final, um período em que Brasília não estava tendo muito
Era boxe tailandês, não era nem Muay Thai. O boxe tailandês não tava tão... Tipo, não tinha muito aluno e tudo. Deu uma diminuída brutal. E nos anos 2000, no começo de 2002, 2003, voltou meio que o Muay Thai. Aí já era mais o Muay Thai, não era tanto boxe tailandês. Aham. E nisso, o mestre João Torraca falou assim, gente, eu tô querendo meio que modernizar, trazer uma nova cara, não sei o que o Grupo Thai tem uma história, e eu tô querendo mudar um pouco essa história. E meu mestre já tinha saído de Brasília. E ele falou assim, eu quero encabeçar uma nova equipe. Que aí foi quando montou Fibra Fight Team. Ah, Fibra Fight Team. Que é o FFT. Tá. Aí no FFT, fomos quase todos os faixa pretas que eram do Grupo Thai, ficaram 2, porque eles queriam seguir o caminho deles, que inclusive a gente é muito amigo. Até hoje a gente tá junto, um é o Ronildo. Ronildo, sim. Ronildo, que tá treinando hoje com a gente. Legal. Enfim. Na época ele falou, não quero ser FFT, eu quero continuar Grupo Thai e tal. Continuou o caminho deles, virou até R-Thai e tal. Mas aí o FFT, nessa, era muito voltado pro Muay Thai, e eu sentia... já tinha atleta que era Pete, o Alvino, que nem você falou, que já lutavam no MMA, mas eu sentia que eu queria expandir um pouco a ferramenta que me era entregue. Então, por exemplo, o João Torraca era quem entregava as ferramentas pra gente, e eu sentia que eu queria um pouco mais. Não que o dele não fosse bom ou ruim, ou que ele fosse uma... Enfim. Era uma mentalidade diferente. Mentalidade diferente. Tá, exatamente. Certo. E nessa questão da mentalidade, foi quando eu resolvi, falei, cara, gente, vamos montar um time diferente. Quem quiser, os faixa pretas que quiserem ir junto, vamos. Mas a ideia é mais voltada para o MMA e ser mais profissional. Foi aí que a gente começou a se profissionalizar mais. Aí a gente montou um centro de treinamento pequeno. E depois, em 2012, isso foi em 2009, a criação da Cerrado. Em 2012, a gente montou um centro de treinamento maior na Asa Norte, que é o que a gente está até hoje. Que aí a gente já estava se profissionalizando cada vez mais, enfim, aumentando o time. Então foi muito, muito nesse sentido. Massa. A mudança. Quando teve essa mudança, eu lembro que teve um dia muito engraçado que o Daniel chegou e falou pra todo mundo, pessoal, a gente vai lá no, sei lá onde... Motonáutica buscar os... Não, motonáutica não. Lá na puta que pariu de sei lá de onde, pra gente pegar pneu. Ah, é raspa de pneu. Raspa de pneu. Verdade. A gente foi, meu irmão, eu nem cara, faço ideia de onde era. E aí... o ringue, carregar o ringue também. Não, ringue, puta. Aquela obra toda. Pô, tu tem foto disso? Tem. Sério? Tem. Da 12 não, do outro. Mas da 12, a gente não tirou foto. A gente levantou o ringue, era uma tonelada e pouco. A gente juntou todo mundo em volta do ringue, brincando. Foi, brincando. Bando de doido. E eu lembro, cara, a gente fazia essa viagem e volta pra montar o tatame. Colocando raspa de pneu. Raspa de pneu, aí montou o ringue depois, que eu lembro que... Cara, eu vi assim, eu falei, velho, vai dar merda, porque o negócio realmente era muito grande. E eu ficava, caralho, esses bichos são doidos, né, velho? Mas bora nessa e tal. Nessa. Pô, foi muito irado. E o que eu lembro é que nessa época, eu tava treinando já pra competir, já... Sim. Né? Pô, não, vamos competir. Você já era preta de taekwondo, não? Marrom? Marrom, né? Marrom. Sim. E aí, meu pai, eu vim, né, por conta do meu pai, ele graduado e tal, em taekwondo, eu treinei muito tempo. E aí eu lembro que, nesse momento, que a gente começou a fazer muito link com outras academias. Então tinha o pessoal da Constrictor lá do Ataíde. Que era referência na época, no MMA. Era referência e tinha os atletas, né? De ponta de Brasília. Os atletas de ponta estavam lá, né? Isso. Ainda assim, eu tô bem por fora, assim. Não, hoje não. Hoje, a maioria ou parou de lutar, o Paulo Thiago parou de lutar, aí o Rani, o Moicano, eles treinam nos Estados Unidos mesmo e lutam... Ah, é verdade, eles treinam lá, né? Pois é. E aí, nessa época, pô... E o Massaranduba também. O Massara treina lá nos Estados Unidos também? É, os três. E nessa época a gente começou a ter contato com essas pessoas, com esses grandes atletas, porque já eram grandes atletas. Sim, o Rani já né? era o expoente do MMA, porque já veio como um grande campeão de jiu-jitsu, aquela porra toda. Aí, pô, tinha o Paulo Thiago, tinha uns outros caras lá. E nesse momento eu vi que estava começando uma transição aqui em Brasília. Porque para quem assistia de fora o que acontecia no MMA global, você via grandes academias, a American Top Team. Sim. Não sei se a Black Zillions existia nessa época, acho que não. Não. Acho que não. Era outros. Tinha Black House,
tinha American Top Team, tinha do Saint-Pierre, que eu esqueci o nome. Enfim, tinha algumas A do grandes. Saint-Pierre, exatamente. Tinha a Jackson's... Jackson Wing. Jackson Winkers. Winkers não, caraca. Winkers é até... É Jackson Wing, eu acho. Wing. É que é o sócio dele lá, dele. né? O sobrenome dele, E aí, quando eu enxergava isso aqui para Brasília, eu começava a pensar, pô, isso aqui parece que tá tendo um movimento, tá começando a ter um movimento, porque... mentira. Tinha no Brasil já a BTT... na época tinha a BTT, a Nova Shootbox, União, a Nova União. que já eram academias grandes. Assim, as 3 grandes eram de atletas que já estavam pelo mundo, já estavam no mundo e tudo mais. E aí, me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que tudo começou aqui em Brasília por conta do Rani e do Paulo Thiago. Pela cara que eles deram lá no UFC, ou não? Não. Na verdade, assim, eles potencializaram. O Carlo Prater também competiu no UFC. O Carlo Prater. Assim, eles potencializaram aquilo que o movimento já estava acontecendo. Então, por exemplo, a arte marcial, ela meio que jogada. E o Vale Tudo, no começo, depois virou MMA, começou a alavancar de novo a arte marcial pela mídia, pelo série de coisas, né? Jiu-jitsu, não sei o que, jiu-jitsu contra karatê, não sei o que, e foi resgatando um pouco esse negócio da arte marcial. E esse movimento já começou as academias. Então, o cara que era originário do jiu-jitsu falou, pô, vamos botar um boxe aqui e botar pra lutar MMA, porque é onde tá o movimento, vou dizer, do dinheiro, ou então o movimento da mídia. Sim. E muitos se perderam nesse caminho também, inclusive, porque eles saíram da base deles, foram abandonando a base pro MMA e perderam Então, assim, não conseguiram acompanhar mais. Aí, na hora que perdeu a base, o MMA não é essa glória toda que todo mundo pensa, aí não tem mais a base. Aí tem que fazer a base de novo para se reerguer. Muita gente caiu um pouco nesse jogo. Mas o principal motivo já era o movimento do MMA em si. Então, essas pessoas potencializaram. O Rani, que nem com jiu-jitsu, aqui em Brasília, né? O Paulo Thiago, depois o Moicano, depois o Massaranduba, desculpa, primeiro, depois o Moicano, depois o Vicente. Depois o Vicente, agora a Vivi. a Viviane. Enfim, mas assim, eles fortaleceram aquilo que já era um movimento natural por conta do MMA mundial, da expansão, né? É porque eu lembro que, quando você falava de arte marcial, eu senti um pouco assim, pô, por que ninguém fala de Brasília? Porque aqui tinha um puta lutador de K1. Guto Inocente. Não, Guto é um deles. Que foi pro K1, é um super lutador de striking. Lutou no Strike Force, inclusive. Sim. E tal. Mas, cara, era um cara... Cara, era até engraçado que a galera botava medo na gente. Falou, esse maluco vai treinar hoje, hein? E a gente ficava tipo, caralho. Que era o... Não era Vladimir, velho. Você tá falando de Dimitri. Dimitri Vanderlei, hoje ele é juiz. Dimitri é juiz? Porra, juiz federal. Ele lutou K1, a porra toda. O cara era bom pra cacete. Ele virou... Dimitri. Acho que a mãe dele era médica, alguma coisa assim, e ele resolveu estudar pra concurso. Largou tudo, estudou pra concurso, hoje é juiz. Cara, ele teria sido um grande nome. Com certeza. Sem dúvida alguma. Ele era fora da curva, assim. Eu lembro que eu já vi ele treinando e eu ficava, porra, meu irmão, às vezes eu assistia esses vídeos dos caras do K1, os pesos pesados treinando, eu ficava, porra, o bicho parece muito esses caras. Ele era muito forte, era um cara bem sinistro. Era o jeito, genética mesmo. No caso dele era genética e treino. Ele tinha um professor excelente, o Rodrigo Aguiar, muito bom. Diguinho, não sei se você lembra dele. Não. Ele era o professor mesmo, assim, do Dimitri. Não. Então, mas já estava tendo esse movimento. Então, assim, o Paulo, essa galera, o Rani, eles fortaleceram. Então, o Vicente adorava, o Vicente hoje, depois a gente vai falar um pouquinho sobre ele, mas adorava ser sparring do Paulo. Aquilo motivava mais do que lutar. Eu vi muito sparring dos dois e era muito foda. Porque ele gostava daquilo. Ele falava, cara, aquilo me motivava porque ele estava mais perto do UFC, que é o que ele queria fazer. E eu acho que teve um dia... Esse dia é muito engraçado. A gente conversou aqui agora de que eu era meio nerdão, assim, eu ficava levando livro, ficava lendo enquanto eu não começava treino. E aí chegou um dia lá que chegou o Rani e o Paulo. E aí eles falaram, pô, o que tu tá fazendo aí? Falei, pô, tô lendo um livro aqui e tal. E a gente ficou um tempão trocando uma ideia por conta daquilo e tal. E aí chegou o resto do pessoal e falou, não, hoje é sparring. E aí a primeira foi o Paulo e o Vicente, né? Paulo, Thiago e o Vicente. Cara, na boa, a gente devia ter uns 17 anos ali, 16, 17 anos. O Vicente
saiu na mão com o Paulo Thiago, que, porra, o UFC já, o cara já tinha 20 e poucos anos, sei lá, 30, não lembro. Mas assim, aí eu olhei e falei, caralho, eu acho que o Vicente vai muito longe, bicho, porque a gente que tá aqui iniciando um negócio e, tá um tempo já treinando e tal, mas ele subir no ringue com um atleta profissional, porque a gente já via esses caras como assim, não, esses caras são profissionais, eles não são amadores. Ele já tem preparação física, alimentação. Esses caras, eles vivem disso já e tal. Aí eu olhei e falei, caralho, meu irmão, o Vicente vai longe, porque não é qualquer um que sobe num ringue assim com um cara, com um profissional e faz uma luva, um sparring assim, né? É instinto ali, né? É muito... Você também tinha esse instinto. É muito... Tem. Não tinha, tem. Mas é muito, por exemplo... Quando eu olhava o Vicente era o menos talentoso. Você sabe disso. Você acompanhava. Ele não era aquele cara que fazia a sequência perfeita, bonitinha, joelhada voadora, rodada, Eu ficava chamando ele de não sei o gordinho. quê. Gordinho. O gordinho. Então, assim, o Vicente, ele nunca foi o destaque. Fala assim, não, esse daqui vai longe. Mas ele tem aquilo que poucos têm, que é o que a gente fala assim, esse pode ir longe. Pode. Entre poder e ir, tá a pessoa, não é a gente. Sim. Então, essa é a diferença. Mas o poder tá na vontade. Essa vontade. Uhum. É muita vontade. Tipo assim, ele subir lá com o Paulo Thiago não era mais técnica, era técnica, mas também muito mais a vontade de querer estar ali, dar um treino duro pro Paulo, para poder evoluir, para poder... Então, era essa vontade, esse preço é que faz a diferença. Você olha assim e fala, cara, esse cara tem vontade. Só que não é a vontade de uma semana, um mês. Aqueles Todo dois dia, né? que você via lá atrás, Daniel e Vicente, eles são os mesmos hoje. Então, assim, senta, vamos conversar. Legal. Hoje mesmo vou sentar com ele, conversar sobre a próxima luta, como é que vai fazer. Não sei. É a mesma, não mudou absolutamente nada. Então, assim, a gente insistiu com essa vontade. Porque quando ela morre, tipo assim, o cara chega empolgado, que aí é motivação, é um motivo pra ter ação, ele chega lá empolgadão. Bora que eu Daniel, mestre, sensei, cada hora um nome, pau. Eu vim aqui, eu falo, bicho, é igual um relacionamento. Vem, daqui a 3 meses a gente conversa. É Entendi. assim, porque com 3 meses a pessoa começa a mostrar se ela tá motivada ou se ela é dela, aquilo ali. É tipo, é diferente. É que nem você falou, sobe com um cara que tá no UFC, sai na porrada. Isso não é qualquer um. Você chega e fala assim, sobe aí, sai na porrada. O cara não vai subir, sai na porrada. Ele fala, não é assim, tarará. Então, é a questão muito mais da vontade. É isso. Eu lembro, falando em específico sobre o Vicente ainda, porque como a gente era da mesma idade ali, a gente tinha entrado junto ali no negócio, então a gente que fazia os treinos todos juntos, né? Onde a gente ia eu e o Vicente, mais umas pessoas, e esse ímpeto eu via o tempo todo nele, era realmente... Era admirável, porque eu lembro que a gente foi uma vez lá no BOP mesmo, porque a gente foi lá fazer luta lá com o pessoal. Quando o pessoal vai se graduar, acho que é a graduação que eles têm. Isso, aí a gente, vamos lá, ajuda o pessoal lá, eles têm treino de tudo, né, de todo tipo de arte marcial. Aí a gente foi, e cara, eu meu bundão sempre, né, eu olhava assim, pô, os caras são policial, velho, eu não vou bater nos caras, né, eu ficava meio assim... E o Vicente sangue no olho, cara, saindo na porrada com os caras, eu ficava assim, velho, o bicho é muito doido, velho. E é esse muito doido aí que levou ele pra onde ele tá, né? Porque ele não tava nem... Ele tava pelo momento do aprendizado e do treino dele. E aí eu comecei foi aí, nesse momento, que eu comecei a cogitar de que isso não era pra mim. Porque eu falei, eu acho que não basta você chegar lá e, igual você falou... No primeiro dia, empolgadaço. Porra, tô felizaço com isso, tô empolgado. Primeira semana, porra, machuca, né? Dói. Você fica meio naquele jeito. Aí quando entra um treino pesado mesmo, de profissional, semi-profissional, você fica, pô, mais pesado ainda. Você vai começando a ponderar. E aí, óbvio que eu tava motivado, mas eu acho que eu não sou tão quanto ele. Ou quanto essas pessoas que estão aqui. Então, Gabriel, deixa eu, assim... Qual é a sua opinião? Porque eu vou... Minha opinião a respeito disso é o seguinte. Não é... Existem vários caminhos para chegar no mesmo lugar. Então, por exemplo, o do Vicente é esse. E o caminho dele é assim, esse é o meu caminho, eu não mudo ele. Isso é o do Vicente. Se outra pessoa acompanhar e ver o que o Vicente vai fazer,
Ele fala, cara, esse não é o meu caminho. Que é o que você tá falando. Isso aqui, porra, tem que ser desse jeito. A gente já tem outros atletas, outras experiências que são diferentes Uhum. e, ao mesmo tempo, estão lá, estão chegando. Aham. Que tem uma mentalidade um pouco diferente. Agora, vou mudar um pouquinho. O Vicente, pra estar ali, o que ele fez? Ele se entregou. Ele se entregou de corpo e alma. E ele não parou, e ele foi. E é uma vontade, e é um negócio, é um negócio. E hoje, você no seu trabalho, o que você faz? É a mesma ideia, mesma lógica. Não faz diferença. Aham. Então, assim, não é... É só a ferramenta que ele utilizou, que é a porrada, que é o MMA, que é o... Enfim, que é diferente da que você escolheu. Uhum. Mas a mentalidade, que é o que importa, é a mesma. É tipo assim, meu irmão, eu vou fazer, eu vou estudar, e se precisar vir à noite lendo, estudando, entendendo, não sei o quê, eu vou fazer. E essa vamos dizer assim, é a parada que faz a diferença de quem consegue. Se o cara quer ser youtuber, se o cara quer ser CEO de uma empresa, se o cara quer ser... Enfim, é o que se entrega. Aham. E esse cara, que as pessoas confundem ganância com obsessão, né? O cara é obcecado pra buscar. Sim, total. Uhum. Mas ele não atropela as pessoas, ele segue os valores dele. O Vicente é obcecado. Você, eu tenho certeza, porque eu te conheço, da sua essência dentro do tatame, porque isso é a melhor coisa que tem. Dentro do tatame a gente conhece a pessoa na maior facilidade. É muito... E você ficou obcecado em falar, meu irmão, eu vou fazer acontecer, eu vou fazer acontecer. E tá fazendo e acontecendo. Não. É o mesmo caminho. Então, assim, não é que é o mesmo caminho. Eu acredito que o caminho é o mental. Esse tem que ser muito semelhante entre essas pessoas. Agora, pô, na hora que eu vi ali não era pra mim? Não sei. Acho que você escolheu outra coisa e é pra você. Entendi. Sim, eu entendi. Entendeu? Aham. Desculpa. Não, pô, imagina. Você tem uma experiência que poucas pessoas vão ter, porque você tem exemplos físicos ali, diariamente, de Sim. pessoas com essas características, né? Sim, e totalmente diferente. A Viviane é completamente diferente do Vicente. O Vicente, se a Sério? gente prepara ele num camp 3 meses, na semana da luta, fala assim, muda. Ele, não, Sério? nada. Nada. Ele fala, bicho, eu confio no que a gente fez e vamos seguir o caminho. Caralho. Viviane, você prepara ela 3 meses na semana da luta, fala assim, vamos fazer isso daqui, ela faz. A mente dela é assim, pau. Ela é adaptável Ela é a adaptável. mudanças. Qual que é melhor, qual que é pior, depende. Tá. Então, por exemplo, se ela pega um treinador que tem uma cabeça um pouco... Se perde na semana da luta, fica emotivo, não sei o quê, começa a falar muita coisa e atrapalha ela. O Vicente não atrapalha. Porque ele já fez o que tinha que ser feito, ele tá consciente, ele fala, tô blindado. Já foi. Então, assim, agora, se precisar ajustar alguma coisa na semana da luta, a Viviane ajusta. Então, não tem melhor nem pior. É o que eu falei, são caminhos diferentes. São formas diferentes de São trabalhar. formas diferentes de trabalhar. Entendi. Bom, uma coisa muito legal que eu acho do MMA em específico, eu não sei se você já fez isso, mas abrir o YouTube e procurar o backstage do Pride. Já? Não, eu acompanhava na É época. foda isso, né? É muito Mas é a legal. realidade hoje também, é a mesma. É isso que eu ia Tipo assim, perguntar. o que importa... É aquilo mesmo no UFC hoje? O que, por exemplo? É porque assim, o que acontece? Porra, backstage do Pride. Os caras saem do ringue, aí uns estão muito putos, começa a dar soco na parede, aí a galera vai pra um vestiário, tenta controlar o cara, ou o cara sai muito feliz, e aí vai pro vestiário, já vai tomar banho. Na cabeça de um espectador comum, quando eu digo comum, é aquela pessoa que realmente senta ali, assistir uma luta e não vai procurar mais nada depois, Sim. só vive aquele momento. Pra essa pessoa, esse evento é tão glamouroso, é uma coisa tão grande, transforma esses atletas em superestrelas, que eu acho que eles não têm noção de que assim que eles saem de lá, o cara vai tomar um banho, às vezes ele vai chorar porque tá frustrado com alguma coisa. Ou... Nossa, então, deixa eu te contar Como que é a realidade? Como é que acontece assim? Tem história... Eu não vou citar nomes, Tá, claro. mas Okay. eu falo assim, todos aconteceram comigo. Até porque se ele citar nomes, resolve com ele, por favor. Não vem... Não, mas eu digo assim, Tô brincando. é muito fera. Porque o que fica... a gente tava conversando esses dias lá na academia, não é a luta. É o que aconteceu fora da luta. Então, assim, a gente nunca chega e senta e fala, pô, vamos trocar uma ideia sobre a luta. É só quando for uma coisa técnica, real, de, pô, a gente vacilou aqui. A gente só lembra do antes da luta, durante a luta, depois da luta, tipo, as risadas, o que é que foi, como é que foi ser corner. Falar pro cara, o cara tá olhando por nada, não tá nem prestando atenção em você. Ou então, falar assim, eu vou te segurar hoje na luta. Essa luta é a luta que você tem que ficar mais tranquilo, mais inteligente.
Aí, na hora que tá descendo a escadinha ali depois do cage, o bicho, porra, velho, tu me segurou pra caramba, que merda, pra que tu me segurou? Eu falei, meu irmão, tu fez uma luta do caralho. Você fez uma luta que você não imagina. Não, mas, porra, meu irmão, não sei o quê. Cara, Daniel, para de me segurar, velho. A impressão que me dá é que você tá me segurando, não sei o quê. Tá bom. Aí dá 10, 20 minutos, começa a receber um monte de mensagem assim, meu irmão, tu lutou pra caramba, o que que aconteceu? Você mudou o seu jogo, você melhorou, você lutou mais inteligente. Aí o bicho, eu lutei melhor mesmo? Falei, foi porque segurou. Só que a gente já foi brigando e a câmera filmando a gente discutindo até o vestiário. E o bicho, não, tá errado. Tá bom, véio, tá tudo errado, tudo bem, mas assim, numa boa. Só que todo pós-luta, eles vão tomar banho, eu sento perto deles e eles vão contar sobre a luta. Ganhando ou perdendo, não importa. Então, chora pra caramba. Conta o que aconteceu, sentimentos que eu quero que eles... Isso foi uma coisa que a gente treinou desde lá de trás. Eles têm que passar o sentimento antes de ver a luta ver na televisão, enfim, de novo, porque cria uma realidade diferente da que foi. Então, a gente senta lá, pô, o que você sentiu? Sentiu medo, insegurança? Os 3 primeiros minutos eu fiquei com medo. Pô, levei um knockdown. Não, você não levou um knockdown. Ué, como assim não levou? Aí a gente vai discutindo. Então, assim, isso aí é o mais comum. A gente termina, vai conversar sobre a luta. Conversou sobre a luta? Vou a gente deixa os atletas mais na boa, não sei o quê. Ou então, às vezes, não, vamos... Geralmente a gente sai pra jantar, troca ideia. Pô, eu senti aquilo, fiquei com medo, beleza, pum, agora deixa. Vou deixar com a psicóloga depois e com os treinadores, sem pressa. Pô, você tem de cabeça, pelo menos, uma taxa de quantos por cento de lutadores esquecem o que aconteceu na hora da luta? É muito alto ou não? Depende. Por exemplo, quando a gente pega um atleta iniciante, e mesmo atleta iniciante, tem atleta iniciante que parece que já viveu aquilo. É muito doido. Cada pessoa é uma pessoa. Mas assim, tem atleta que tem total experiência, mas ele chega aquele dia específico, ele tava mais nervoso, ele entrou numa zona ali que ele não consegue lembrar muita coisa. Depende se o cara é do chão em pé, então eu vou dar um exemplo. Atleta que é da trocação e vai pro chão, parece que ele abre o ouvido e ele escuta o corner. Bem, porque ele sabe que ele já não é do chão, ele já treinou isso a vida inteira, condicionou isso. E a mesma coisa o inverso. Igual a Vivi quando tá em pé escuta muito, quando tá no chão ela já escuta menos, porque é o instinto dela. É o flow dela. Ok. O flow. Ela tá escutando, mas ela não sabe que tá escutando. E é engraçado, termina assim, não escutei nada. Ela fala assim, eu não escutei nada. Aí eu falo, escutou. Porque tudo que a gente falou, você fez. Só que ela tá no flow. Então, depende de como tá a mente da pessoa naquele momento lá durante a luta. Então, agora tem gente que toma knockdown e realmente esquece. Mas, geralmente, a adrenalina é o que mais afeta o não lembrar. Ele já entra tão nervoso que a adrenalina vai consumindo ele fica no estado de alerta absurdo, mas, ao mesmo tempo, a questão da memória, ela é como se desligasse o seu corpo inteiro e ficasse só pra você estar presente. Sim. Eu sei como que é essa sensação, não pela luta, mas por outras questões, que é basicamente, acabou tudo e você fala, mas acabou o quê? Não, já acabou, você não tá mais fazendo nada. Eu falei, não, mas acabou, sabe? Você fica até uma negação inicial do tipo, não, peraí. Eu já vi muito lutador acontecer isso acabou, na própria parte de levantar a mão, de quem foi o vencedor, você vê que o lutador ainda tá assim, completamente, tipo, eu lutei? Tipo, como assim? Mas aí você fala o que levou um knockdown, alguma coisa assim, ou nervosismo? Eu acho que eu já vi alguns casos de nervosismo. Eu não vou saber citar agora, mas eu acho que eu já vi isso acontecendo. Eu não lembro qual foi o lutador agora. É um lutador grande, tipo o Rampage, alguma coisa assim, mas eu acho que foi o Rampage, inclusive, que ele falou que ele fica tão nervoso antes de subir no ringue, que ele até usa como escape aquela parada de ficar uivando e tal. Sim. Porque ele fala, isso é como eu acordo, porque se eu não acordar... É como se fosse o gatilho pra ele sair daquela zona de nervosismo. Porque ele fala, se eu não fizer isso, eu entro lá e eu tô vendo tudo preto, de tão nervoso que eu tô. E eu acho que as pessoas às vezes não entendem, falam, o cara é profissional, ele não vai ficar nervoso assim. Fica, né, velho? Não, medo, todos têm. Não, porque se não tiver medo também, você não entra, né? Então, não, medo todo mundo tem. Então não adianta falar, não, eu entro lá sem medo, eu sou sinistro. Não existe. Você entra com medo. Você acha que isso é papo mesmo, assim? De lutador que chega lá, tô com medo. Às vezes ele nem sabe. Ah. Então, por exemplo, ele, você viu que antes da luta eu fico bocejando muito e fico deitado descansando? Ansiedade. Isso aí é medo. Isso faz parte da insegurança ou de alguma coisa que tá acontecendo. Lógico que cada caso é um caso, mas assim, geralmente o cara tá nervoso e o corpo dele, a reação é querer dormir. O do outro, ficar nervoso, vai ficar
adrenalizado, falando o que vai fazer na luta, não sei o que. Pilhado, né? Pilhado. E cada um tem uma forma. Então, assim, mas existem trabalhos, por isso que aí a gente foi, quando você se profissionaliza, você tem que trazer profissionais que fazem isso. Então, de profissionais que é a psicóloga, no caso, ela pega gatilhos para trabalhar o medo, porque todo mundo tem. Então, por exemplo, o fulano, quando ele vai ter um medo, qual é a palavra que ele tem que usar mentalmente? Pô, ele usa a palavra tal, faz parte, ou alguma palavra, que é um gatilho para quebrar aquele medo. Entendi. Porque o medo vai existir. Isso faz parte do preparo. Isso, total. A gente faz visualização da luta, mentalização. Tem uma série de coisas que são feitas antes, no pré-luta, é como se ele já tivesse vivido aquilo várias vezes. Então, por exemplo, 30 dias antes, eu vou colocar a média, tá? 30 dias antes, ele começa a fazer visualização da luta. Só que não é na hora da luta. No vestiário, o cheiro do vestiário, o cara fazendo atadura na mão dele, todos os detalhes. E ele fechando o olho e visualizando aquilo. Agora faltam 5 minutos, ele aquecendo. Como que ele vai aquecer? Absolutamente tudo. Ele entrando, a mulher falando 3, 2, 1, a filmadora, e pum, entra. A gente entrando no cage, ele fazendo tudo. Ele dentro do cage, o Bruce Buffer falando. Eu tô falando Bruce Buffer, mas aqui em Brasília, os meninos vão lutar aqui, o KOF, qualquer evento. É a mesma coisa. Então, o menino já visualiza o adversário, aí ele visualiza começando a luta, e ele se frustrando, o cara batendo nele, ele round a round, de olho fechado, imaginando. Então, ele vive aquela situação várias vezes antes. Então, ele vai... Ali ele fala assim, pô, Daniel, pra psicóloga Luciana, eu fiquei com medo numa posição tal, sei lá, eu fiquei inseguro. Toda vez que eu fiquei frustrado, não sabia o que fazer, deu branco. Na hora... Então, já vai sendo trabalhado aquilo, palavras-chave, ela vai colocando palavras-chave na cabeça deles, e na dos técnicos também. A gente vai conectando palavras entre nós, porque ele fala, pô, Daniel, eu senti que meu irmão, eu tô inseguro com alguma coisa, aí a gente vai e ajusta sempre antes. Parece meio doido, mas é uma coisa meio mental mesmo. Não, acredito. Pra no dia da luta, você diminuir um pouco essa questão do medo, porque ele vem. Dá um exemplo do medo. A gente foi lutar um UFC, caiu uma luta antes da luta do Vicente, ele entrou frio. E caiu assim, o cara botou a atadura e falou, vou embora. A gente, como assim, vou embora? Sério? Lá na Inglaterra. Aí, o Vicente, que teria não sei quantos minutos, ele teve 5. Ele não fez nem isso aqui, ó. Nem esticar. Ele tava assim, ó, quando a gente falou, meu irmão, vai entrar na arena. Entrou travado. Aí ele entrou frio. Aí passou uns 5 anos, a gente tava em Vegas, o Vicente ia lutar, e o cara desmaiou da luta anterior. E aí o Vicente olhou pra mim e falou, a gente já viveu isso antes. Eu tô frio, o adversário também. Tá tudo bem. Ok, tá. Vamos nessa. Na primeira vez ele só considerou ele. Porra, saquei. Aí ele, aquilo não afetou ele mais. Ele entrou com medo, ele ajustou o medo, ele lutou, nocauteou o cara. Então, assim, tudo é trabalhável, mas tudo tem que ser treinado. Por isso que quando a gente fala assim, meu irmão, o cara já tem uma experiência, as pessoas acham que a experiência é só estar ali lutando. Não, é uma bagagem que o cara tem, em que ele consegue reverter pequenas situações. Fala, pô, o cara, ele observa a sua respiração. Aí a gente começou a entender sobre energia, respiração. Por exemplo, quando o Vicente tá encarando, os dois, antes de começar a luta, fica indo para um lado e pro outro ali na frente, né? Fica na grade, o Bruce Buffer... Aí ele fica observando, eu fico observando a respiração dele, eu fico observando se tem algum técnico que tá ansioso atrás, vai, não sei o quê. Se o atleta tá nesse movimento... E vocês conseguem capitalizar esses pontos também? A gente vai olhando. Na hora ali, pum, as pessoas acham que, fica ali porque a câmera tá me filmando. Não existe mais nada. Aqui, eu também entro no estado de flow, assim como o atleta, e eu fico olhando e falo, cara, olha a respiração do bicho, o bicho tá respirando ofegante. Ele tá mais nervoso, então o cara vai começar um pouco nervoso. Aí, ou o inverso, quando eu percebo o Vicente, sei lá, o Durinho, ou a Vivi, ou seja quem for o atleta lá da academia, eu olho, eu vejo que ele tá olhando pra torcida, isso já aconteceu. Eu tava vendo em casa, na televisão, e o atleta entrar olhando pra torcida. Aí eu falei, puta que pariu. Ele tá focado em outra coisa, a mente dele não tá focada, vai dar merda. Tentei mandar mensagem ainda pros técnicos, tipo, quando eu já puxo a mente do cara, porque eu já tenho tal da experiência. Na hora você já se comunica, já a hora eu vejo o cara olhando pra torcida, agora, se é um cara que aquilo motiva ele, eu fortaleço ele. Mas aí é o que você conhece, é o cara que você conhece. A gente tem que conhecer. Agora, geralmente, o cara que é muito focado, não sei o quê, começa a olhar pra torcida, aconteceu com o Vicente no Chile,
começou a olhar pra torcida, aí o Durinho olhou pra mim e falou, meu irmão, o que tá acontecendo? Eu falei, ele tá desfocado, peraí, porque ele é chileno. Então, aquilo tava exercendo uma pressão nele. E ele olhando pra torcida, achando maneiro aqui. A gente demorou 3 minutos pra ajustar o Vicente na luta. Não foi por conta da torcida em si, mas é porque a mente dele. Sim. Então, e esse menino que tava olhando pra torcida, perdeu. Olhando pra câmera, perdeu. Por quê? Porque dá pra saber os focos. E essa experiência que a gente tem que usar com os atletas, a favor pra eles. Tipo assim, volta, entendeu? Cara, que interessante, porque a gente acha que o atleta, falando só em específico em MMA, mas eu acho que isso pode estender para vários esportes. A gente acha que o atleta é chegar lá, sair na porrada de qualquer forma, que seja batendo, que seja indo pro chão, wrestling, o que for, e tchau. E não. Esse momento da porrada, ele é uma característica do que vai acontecer ali dentro. Porque ele pode ser o melhor lutador do mundo em termos técnicos. Se ele não entra lá preparado mentalmente, ele pode cair, ou ele vai. Né? A chance é porque a gente coloca maior, de probabilidade sempre. Uhum. Então, a gente tem que ir com a menor probabilidade de derrota. Menor probabilidade de derrota. Uhum. Então, quanto menos erros você fizer, mais chance você tem de ganhar. Porque a gente não pode prometer... A gente vai com a vitória. A cabeça é a vitória. Meu irmão, eu tô indo focado na vitória. O mindset tem que ser isso o tempo todo, né? O tempo todo. Tá. É o positivo, nunca o negativo. Uhum. Mas a gente tem que ir dirimindo no caminho as probabilidades de derrota. Então, eu vou te dar um exemplo. A gente tá com 3 treinadores lá durante a semana da luta. Aí, as câmeras... A gente percebe que um treinador, a câmera influencia ele fica, a câmera tá me olhando ali, Tá. Caramba, mas ele não fala nada. Mas você vê que ele muda, você vê que não sei o quê, e que ele começa a ficar muito acima, muito reativo, muito... Como é que falo? Ansioso, não é ansioso a palavra, muito excitado, muito agitado, muito... Okay. E aquilo pode afetar, dependendo de quem for o atleta, na semana da luta. Aquilo pode ser a derrota do atleta. Um treinador que esteja extremamente agitado durante a semana, que não sei o quê, você vai ganhar, você tá isso, você tá aquilo, pode acabar com a luta do cara. Porque o cara sai da linha que a gente tava conduzindo. Eu falo, pelo menos, no nosso time. Cada caso é um caso. Então, assim, claro. Todos os pontos, uma mensagem de um amigo que ele confia, falando assim, você vai matar o cara, por exemplo. E aquilo pro cara funciona assim, é um gatilho, pode ser um gatilho para ele perder a luta. Da mesma forma, por exemplo, se mandar uma mensagem pro Vicente, você vai quebrar o cara, matar o cara, ele vai ler, vai ignorar aquilo, ele não mexe com ele. Mas outros atletas mexem. Ainda mais que os iniciantes, enfim. Mas tem atleta que tá no UFC que aquilo mexe. Então, tudo tem que ser avaliado. Lógico que a gente não tem que controlar tudo, a gente não tem controle sobre tudo. Sim. Mas, aí que eu tô falando, a gente tem que diminuir no máximo do que a gente consegue visualizar. E o atleta tem que estar sempre focado. Meu irmão, eu vim aqui pra ganhar. Eu vim aqui com os meus pontos fortes. Eu não tô preocupado com os pontos fortes do cara. Eu já estudei os pontos fortes dele no camp. Agora meu foco é só em mim, não é mais no cara. Mas essa mentalidade, ela é só da vitória em si, do tipo, não, eu vim aqui pra ganhar, ou entra uma parada de eu vim aqui também pra, meu irmão, pra te quebrar na porrada, eu vim pra te humilhar. E existe isso também? Existe, porque é o seguinte... Porque às vezes entra no negócio pessoal também, né? Não, entra. Como que entra. Funciona, porque assim? Depende, tem gente que... Depende dos pontos fortes do cara. Tá. Psicologicamente falando, tá? Tem gente que necessita de uma motivação, né? Um motivo pra agir. Sim. Então eu preciso criar algo a respeito de você. Fala assim, vou criar algo a respeito dele, agora eu vou pegar ele na porrada, né? Sabe por quê? É uma criação. É tipo, não é que é uma criação, é tipo, criei um motivo, arrumei um motivo e agora a gente vai sair na porrada. Essa é a forma que eu me motivo. O Vicente, você pode botar assim, não, vamos botar aqui agora Gabriel e Vicente pra sair na porrada. Pô, mas eu gosto do Gabriel. Tá, mas não tem nada a ver, a gente vai sair na porrada, que sai na porrada. Não, eu odeio o Gabriel. Não importa, eu vim pra lutar com o Gabriel. Ele ignora qualquer sentimento, porque dentro dos pontos fortes tem a questão da competição. Pô, que foda. E que competição, enfim, a gente faz bem simples, mas assim, a psicóloga aprofunda muito mais, lógico. Mas a gente, com 5 pontos fortes, a gente consegue entender o atleta. Falar palavras que funcionam com ele, que com o outro não funcionam. Então, o Vicente, se eu falar assim, cara, o outro cara falou que você, falou mal da sua mãe. Eu falo, tá, e daí? O que isso vai influenciar na luta? Pra mim, nada. Agora, pra outro, que tem, alguns outros pontos fortes, o cara fala, aquilo motiva. Então, eu tenho que saber conduzir
que vou falar para motivar esse, para subir esse ou para subir esse daqui. O Vicente é a competição. O Vicente ele tem que ter uma razão específica de competição. Então, falaram, por exemplo, Vicente, que você... esse cara tem uma questão técnica muito maior que a sua, ele consegue te pegar em velocidade. Vou dar um exemplo que aconteceu, para ficar mais fácil. Tá. Ele foi lutar naquela época lá, ele foi lutar lá na Bahia. Você lembra que ele lutava bastante na Bahia. Ele foi lutar na Bahia, aí chegou lá, o cara era o sinistro do jiu-jitsu. O Vicente falou, eu vou finalizar ele. Aí o Vicente, tu é trocador. Esquece, eu vou finalizar ele. Eu não quero saber, Daniel, eu vou finalizar esse cara. E essa luta foi uma loucura. Saíram na porrada, o Vicente perdeu o primeiro round, o cara montou, bateu nele tudo que era jeito. Eu pedi pra ele entrar de canhoto só pra enganar o cara, enfim. Deu tudo errado no primeiro round, o Vicente, Daniel, eu vou ficar de 10. O Vicente foi lá e finalizou ele. Aí chegou aqui em Brasília, foi lutar uma competição de jiu-jitsu lá no UNB, ele falou, Daniel, eu quero nocautear. Eu falei, nocautear como, infeliz? No jiu-jitsu. No campeonato de jiu-jitsu? Aí ele pegou, fez um negócio lá que ele sabia que podia, pulou em cima do cara, o cara quase que apagou no chão. Bam! Não conseguiu, parou a luta, ele ganhou a porcaria da luta nocauteando no jiu-jitsu. Então, assim... Cara, que doideira. Depende da mente do cara. Tá. Entendeu? Tipo assim, depende de qual jogo que você quer fazer com a mente do cara ou o que ele quer fazer com ele mesmo. Entendeu? Então, assim, é muito individual isso. Agora, que tem atleta que precisa levar pro pessoal, isso aí é fato. Ele precisa, é necessário. Tem atleta que não. Agora, aquele que tem mais equilíbrio e que entende sobre domínio e energia. Então, como é que eu vou controlar a energia do Gabriel? Não, tem caras que são... que eu acho que não deveriam nem ser lutadores, deveriam ser psiquiatras. De tão bom que eles sabem... dominar uma situação ali, de controlar a mente da pessoa. Conor McGregor, o Chael Sonnen. Esses caras, eles conseguem fazer criar uma situação que uma pessoa que tem um mínimo de desequilíbrio cai assim e cai de joelho perante os caras, porque eu acho que esse foi até um ponto de virada. Eu queria explorar esse negócio do Vicente um pouco mais, mas só esse comentário que algumas coisas no UFC que aconteceram em relação a essa parte mental me chamou muita atenção. Uma delas foi uma entrevista que eu vi do Forrest Griffin, falando sobre o medo e sobre essa questão, né, da ansiedade e tudo. E ele falou, olha, a parte do medo de um atleta, ele falou, não vou falar por mim, mas eu posso falar por vários. Não é o medo de entrar lá e apanhar. A gente não tem medo disso, porque no nosso treino, ele falou, no meu treino de segunda-feira, os caras querem me matar toda segunda-feira. E ele falou, você pode ter certeza que é muito pior do que qualquer um que eu vou lutar aqui, porque os caras estão lá no peso deles, eles estão lá no gás deles, e eles vão me matar de porrada. Ele falou, meu medo é que eu tenho uma filha para criar, eu tenho uma casa para pagar. Ele começa a falar um monte de coisa assim. Ele falou, e se eu perder, eu não consigo nada disso mais. Isso vai me prejudicar muito. Ele falou, o medo é outra realidade. Tá em outro lugar, não tá no físico. O físico, diariamente, eu tenho essa pressão. E uma outra situação, que foi na luta do BJ Penn e do Saint-Pierre, não sei se foi na primeira ou na segunda luta entre eles, que o BJ tava entrando meio focado, assim, e uma mulher vai lá, abraça e beija ele. A mulher do nada, assim, abraça e beija ele. Nessa hora ele começa a ficar desconcertado. Tipo assim, que porra foi essa? Que porra foi essa? E o Corner, não, vai. Cara, ele foi uma marionete em 5 rounds do Saint-Pierre. O Saint-Pierre deitou e rolou. Brincou com o cara no ringue. E você fica, porra, é o BJ Penn, cara. Por que ele tá fazendo isso? Por que ele tá entregue assim, né? E você vê, uma coisinha... um detalhe. Mudou. Totalmente. Você deu 2 exemplos aí, assim, voltando um pouquinho sobre o McGregor e... aquilo que a gente falou no começo. O foco do cara é o quê? E ele direcionando toda a energia para aquilo, ele é muito bom. O foco do McGregor foi no mental. Só que o mental gerou o que ele queria, que é a grana. Então ele consegue hoje coisas que ninguém consegue. Só que, em relação como artista marcial, teve um gap. O que foi o gap? O cara, ele vai ganhando a experiência. Cada luta, ele vai crescendo, luta a luta. Quando o cara pula, e ele chega no nível que o McGregor chegou, agora, como é que ele vai lutar com um cara que, entre aspas, ele é muito bom, ele é muito bom. Sim. Só que quantas lutas ele tem? Vicente tem 20 só no UFC.
20 só no UFC. Caralho, já tá com tudo isso? 20 só no UFC. E daí você olha e fala, meu irmão, são 20 lutas, é muita experiência ali dentro, vivendo. É. Não que ele... eu falo Vicente, mas vários outros. Uhum. Que os caras... Aí, quando ele chega naquele nível, ele está naquele nível mesmo. Ele não é, ele está. Mas ele foi conquistando passo a passo. Vários atletas, eles chegam antes, conseguem fazer... Que aí eu acho que o foco deles é o dinheiro. Uhum. Eles conseguem... Só que chega depois... Como é que você vai lutar com um cara lá de baixo? Você já tá naquele... Você já, por exemplo, o Chimaev que lutou com o Durinho. Ele não vai pegar agora um cara desconhecido. Uhum. Agora, e o nível de experiência que ele tem é que vai ser testado. Por quanto tempo? Por que o McGregor vem perdendo? Porque ele só tá pegando neguinho que já tá... Dustin Poirier, vai pegar o Charles do Bronx. Os caras, eles foram passo a passo ali, eles não deram esse passo grande. Então, eu acredito que em relação à escolha do McGregor, foi perfeita. O cara é bom, talentoso, e ele escolheu a grana. Pau! Conseguiu o que ele queria. Só que agora ele tá querendo o artista marcial, só que tem um gap. Eu falo assim... Aí ele tá pegando lutadores que estão num emergência de uma forma absurda. Já vem lutando há muito tempo. Dustin sim. Poirier, o Charles do Bronx tem quantas lutas no UFC, vai pegar... Sabe? Tipo, vai pegar o Durinho, sei lá, o Justin Gage. Então, sim. Essa galera, eles foram construindo passo a passo pra estar ali. Uhum. Essa é a diferença. A mesma coisa do Chimaev, chegou muito rápido. Eu fico assim, que nem os atletas, porra, que massa. Eu falo, bicho, chegou rápido. Se for grana, então é sinal que você tá fazendo um bom trabalho a respeito da grana. Uhum. Agora, se não for grana, você vai pagar caro depois, porque esse gap aqui é muito grande. Pra voltar, né? Pra voltar pro jogo é muito mais difícil, né? Porque você vai ter que pegar uma galera daquele nível. Uhum. Você tá nesse nível aqui, mas você já começou a lutar com gente aqui desse nível. Massa. Pô, mas aí pega outro que tem nesse nível aqui, mas, cara, eu tô nesse nível aqui ainda. Tecnicamente. Uhum. Agora, os caras são muito bons no que eles querem, que é a grana. Entendi. Não só a grana. Eu acredito que o McGregor hoje não quer só a grana. Até porque não faz falta mais, né? Eu imagino. Não, mas isso que eu tô falando, ele tá querendo ser esse artista marcial. Agora, não sei se ele consegue voltar. E outra coisa, quando você passa muito tempo sendo uma pessoa, você não consegue. Você acaba... Ele criou um personagem e ele entrou nesse personagem. Isso também aconteceu. Eu sou fã desse cara. Ele conseguiu revolucionar o MMA. Ele tá levantando, ele tá fazendo ganha-pão de milhões de pessoas que estão voltadas no UFC. Só que é complexo isso que ele tá vivendo agora, ele como pessoa. Sabe? Tipo, pô, o cara... É porque ele acaba não sendo mais reconhecido como o grande lutador, né? Exatamente. Ele é só o playboy agora. Agora é o que fez a grana. É o cara que fez a grana, o milionário. Muito, 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 muito rico. Uhum. Mas, pô, aí o que ele vai ter que fazer? Boxe, essas outras coisas. Pois é. Mas eu não sei. A gente nunca sabe. Às vezes o cara tá treinando tão absurdamente agora e ele consiga retornar. Mas até porque bem complicado. Não sei se você viu as fotos de como ele tá. Tamanho. O cara tá parecendo um boi. Vai lutar meio pesado já, o maluco. O cara tá grande. Mas ele voltou muito pro mental. Desculpa, retornando. Sim. Ele voltou muito pro mental. A gente tem que ter um equilíbrio do mental e do técnico. Agora, eu lá atrás eu olhava e falava, meu irmão, esses caras têm algo diferente. Eu só não sei o que é. E eu sempre achava que era tecnicamente, mas eu via que mentalmente tinha algo diferente. Os caras têm o campeão, ele tem uma energia diferente. Ele chega, na hora que o cara tá passando a vaselina nele, você já olha e fala, meu irmão, olha a energia desse cara. E quando ele tá em cima do octógono, ele olha diferente. Ele observa, é como se fosse um leão mesmo dominando o espaço. É impressionante. Então, por exemplo, quando eu tava no corner durinho com o Vicente, eu fiquei observando o Kamaru, como que ele andava, respirava, que ele levava a porrada, como que ele reagia, o nível de inteligência dele, não sei o quê. Aquilo foi muito bom para estudar o Kamaru. E aquilo é uma escola, né? Sim. É uma escola. De vida. Eu saio dali toda vez mexido comigo. Impressionante. Que legal. O que esses caras fazem com a vida deles é uma aula pra gente, assim. Voltando um pouco na questão do Vicente e essa característica dele, assim, a gente tá falando muito do Vicente, claro que tem outros lutadores que você trabalha, a própria Vivi, o Durinho. Mas você viveu, você conheceu o Vicente, não precisa nem, tá tranquilo. Eu sou muito fã. Pô, o moleque treinou junto, moleque. É irado. Mas eu fico pensando, porque ele tem essa característica que eu acho que... bom, é uma característica dele, claro. Mas você acha que isso prejudica ele de alguma forma como estrela? Porque, assim, ele não é só um atleta. Eu acho que todo mundo que assina um contrato com uma grande organização, que seja o UFC, que seja o K1, que seja... Enfim, você vira uma pessoa pública. Você vira um superstar ali... Principalmente quando você chega ali num top 10, aí você vira realmente uma coisa muito grande. Aí tem entrevista, aí tem foto, aí tem fã, aquela parada toda.
essa característica dele prejudica ele em alguma coisa? Que seja financeiramente? Porque ele não... Quem venderia mais pay-per-view? Um McGregor ou o Vicente, sabe? É mais ou menos isso, assim. Onde prejudica ele não ter Eu acho que o caminho dele passa a ser mais tortuoso. Tá. Vou colocar nesse formato. Então, por exemplo, ele vai ganhando, chega uma hora, que parece que entra nessa linha ela é uma linha mais complicada. Por exemplo, você primeiro entra no UFC, depois você fica entre os 40 ali da categoria, depois entre os 20, depois entre os 15, 10, 5. Ali no 2, 3, mas esse ainda não é estrela. Pô, o Charles do Bronx, quanto tempo ficou ali no 2, 3, não era estrela, não sei o quê. De repente, pum, pegou um veio. Um veio é o quê? Um cara estrela. Então ele lutou contra o Poirier, que o Poirier já era estrela, porque quando ele não era estrela, não adianta você ter lutado com ele. Você luta com o Holloway, que já é estrela, você luta com o McGregor, que já é estrela, aí você muda de patamar dentro do UFC. Financeiramente falando. Tá, entendi. E quando você entra nesse, é a hora que você tem um microfone para falar o que você quer. Só que você vende pro mundo, porque, vamos supor, a gente tem quantos bilhões de pessoas? Sei lá, 7, né? Não sei. Não são 7 bilhões de pessoas que querem ouvir o que o McGregor tem para falar. Não. Tem pessoas que querem olhar exemplos reais, como Vicente, como Charles, que saiu da favela, como Viviane, como Gilbert, como uma série de cada um com a sua história, que são pessoas que não precisam dessa linha. Só que eles não têm voz. Quando essa voz, a outra, ela ecoa muito mais fácil, porque o cara, ele já pega o microfone, ele já faz aquilo acontecer. Então, o dinheiro roda mais fácil para aquilo ali. Tá. Só que quando você luta com um cara desse e ganha dele, é meio que você começa a ter isso do seu lado. Sendo que você tá vendendo o que é seu. O Vicente não muda. Você conhece o Vicente, você sabe que você encontra ele na rua hoje e daqui a 10 anos vai ser o mesmo, cara. E é isso que ele quer mostrar para as pessoas, assim. Eu sendo eu, do meu jeito, consigo ser campeão. Você pode também. Na vida, seja onde for. Esse exemplo que ele quer ser. Então, se você perguntar, pô, isso prejudica? Eu acho que desacelera. Eu acredito que desacelera. Então, o Khabib, por exemplo, ganhou muita grana, não igual o McGregor, mas muita grana sendo o Khabib. Ele não fala nada. Não fala nada. O cara não fala nada. Jeito... Ganhou do McGregor ali e foi para outro patamar. Entendi. Então, assim, prejudica no sentido de se a meta do Vicente fosse a grana. Tá, entendi. Entendeu? Então, como a meta dele... E ele fala, pô, Daniel, eu não quero aposentar derrubando todo mundo e fazendo jiu-jitsu, sendo que eu quero trocar porrada. Eu quero trocar porrada mesmo. Eu quero trocar porrada, eu quero aposentar falando assim... Não falando pros outros, é pra mim. Eu fiz o que eu queria. Legal. Da mesma forma, ele fala assim, eu não vou falar besteira, cara. Agora, minha mão é pesada. Eu vou falar dentro do octógono. Ali eu falo. É um cara que tem... Que quando eles forem utilizar a imagem dele, pô, fala 3 línguas... ele tem 17... Quantas vitórias? 14 vitórias. Acho que ele tem 14 vitórias, sendo 13 por nocaute ou finalização. Véio. Dentro do UFC. Então, quantas lutas da noite o cara tem? E quando ele entrar nesse outro patamar, é que eles vão usar essa imagem do Vicente. Aí sim, ele vai se destacar do jeito dele. Pois é, eu achei... Essa visão que você está passando, eu tenho essa visão também. E eu achei que esse momento do Vicente ia chegar justamente porque outros lutadores tiveram esse percurso. Você falou do Bronx, o próprio... O Poirier perdeu também, o ganhou. Dustin Poirier, o Rafael dos Anjos, cara. O campeão que perdeu agora o cinturão, 42 anos. O Glover. O Glover. Porra. O Glover tinha que ter uma estátua Tinha que ter uma dele. estátua dele. Falar, meu irmão, Total. tá aqui a estátua Total. dessa pessoa. E eu achei que o ponto, por exemplo, o Rafael dos Anjos, foi a luta dele com o... Porra, velho. O cara lá do lendário chute na grade do Ben Henderson. Do Ben Henderson. Ele perdeu esse final de semana também. Pettis. Anthony Pettis. Foi a luta do Pettis que ele... Porra, Rafael dos Anjos. Pá, puta nome. Depois o Charles. É o mesmo percurso, tipo... Ninguém liga, bateu num grande. Pum. Aí, opa, quem é esse cara? Não, mas esse cara já tá um tempão aí, você não viu ele? Não. Ele já ganhou desse tanto de gente, ele já tem tantas lutas à noite. Eu achei que o Vicente isso ia acontecer com o Woodley.
porra, ex-campeão, o cara vai lá e faz pra nada do ex-campeão. Eu fiquei... Aí, nesse momento, aí eu já entro nos fóruns, assim, e começo a falar, porra, não é possível que ninguém agora vai falar, olha o cara, olha o cara. E não foi nesse momento. Você acha que esse momento ainda tá para chegar? Tá, ixi. A caminhada do Vicente, pô, ele tem 30 anos. Então, assim, Novo. as coisas vão sendo escritas. Essa derrota que ele teve agora, essa última, vai mostrando, sabe? Tipo, não, ainda tem muito que arrumar. Mas que derrota foi essa, Daniel? O que... Porque, assim, a visão que eu tenho é... Ele já lutou uma vez com o Belal. E, porra, nocautaço, né? Mas também é foda. Porra do Vicente tem aquela porra, aquele cruzado que desde os 15 anos a gente ficava assustado com aquela porra. Era bem bizarro mesmo. Então, mas eu acho que todo mundo já sabe o que vai acontecer quando luta com ele, né? Todo mundo já tá preparado. Sim. Você vê que ninguém anda na direção do Sim. cruzado dele mais e tudo mais. Mas, porra, essa última luta dele, quando eu assisti, eu não... Foi aquele negócio assim, será que vai ser agora? Será que vai ser eu não agora? entendi. Tipo, Assim, eu queria muito travado. ter a oportunidade dele vir aqui, da gente trocar uma ideia e tal. Porque eu queria muito entender da mente dele, porque, cara... Na boa, não quero desmerecer o Muhammad nada, mas... É outro nível, cara. São lutadores de níveis diferentes. O Vicente tá muito acima, na minha visão, como espectador. Sim. E o fato de muita oportunidade perdida e toda hora você ficava, porra, é agora. Sabe que o cara não vai aguentar, sabe que o cara não vai aguentar, e a gente não viu aquele Vicente que a gente tá acostumado. O que aconteceu? Então, falar o que exatamente não tem como. Essa é a verdade. Então, assim, a gente brinca, toda vez que vem uma derrota, a gente fala, cara, avião não cai por um motivo só. Nunca. Ele não cai porque o piloto dormiu. Tem uma série de coisas que protegeriam pro cara dormir. Porque foi só uma turbina. Tem outras 1000 turbinas lá. O avião consegue se safar. Então, tem que ter acontecido o cara que fez da limpeza, que brigou com a mulher, que não fez um negócio que tinha que ser feito, que aí o outro não fez, aí não sei o quê, e coincidiu do cara dormindo lá pilotando. É uma série de fatores que faz o cara perder a luta. Além do mérito do adversário. Eu tô falando agora a questão de luta. Sim. O mérito do adversário. Ele foi brilhante, o Muhammad. Muhammad Belal. O Belal. O Belal foi muito estratégico, ele foi muito inteligente. Ele fez de uma forma em que envolveu o Vicente. Foi muito... Mas o Vicente, no seu dia normal, aquele envolvimento não aconteceria. Mesmo com a estratégia do adversário, ele fez tudo que ele tinha e o Vicente conseguiu sair de tudo. Tipo, tava um negócio meio morno. Essa é a sensação. Não apresentou... Era nítido que não tinha risco nenhum. Não tinha risco pro Vicente. Então, era uma questão muito mais dele. Só que não é do Vicente. É a história do avião. Envolve os treinamentos. Envolve como foram feitos. Como vem acontecendo os treinamentos. E a gente tava ganhando com esses treinamentos. Então, assim, quando tem a vitória, a gente não consegue... A gente perde os pequenos detalhes. Um detalhe aqui, um detalhe aqui, um detalhe... E foram sendo perdidos. Da agressividade, da segurança, da forma como... Entre corner e tech e atleta, da forma como o Vicente... Tem uma série de fatores que foram... Por isso que eu falei, não existe ponto focal. Foi esse o motivo. Uma série de fatores que fez o Vicente... E me fez também. Você pode ver que no corner eu tô morno igual ele tá morno. Sim. E eu não sou esse cara. Já viu gritando com a Vivi. Até tem que tomar cuidado, porque senão o pessoal vai falar, porra, tá gritando com mulher, não. Ali é uma outra atleta, parada, né? é atleta. Não é atleta. Não tem essa, mas assim... Meu irmão, é pra xingar, é pra chamar atenção. Aquilo motiva o cara? Aquilo vai fazer ele ganhar? Vai. Agora, aquilo vai humilhar? Não vou fazer. Agora, vai chamar o cara... E o Vicente, que nem eu brinquei com ele, falei, meu irmão, eu tava morno. Não era só uma questão sua. Então, uma série de fatores. Vocês sentiram isso? Tipo assim, terceiro round, vocês já estavam, tipo... Todo mundo sentiu morno. Alguma coisa aconteceu e... Todo mundo. Não tá certo. Não tá certo. Todo mundo, sem exceção. Os treinadores, o próprio Vicente. Então, e a gente ficava naquela assim, cara, tá dentro dele, ele vai achar, sabe? Mas não é... Hoje a gente tem consciência, tipo, não é tá dentro dele, ele vai achar. Não. A gente tem que treinar. A gente tem que organizar de novo, a gente tem que arrumar. E a diferença entre a vitória e a derrota, os defeitos, os erros, estão lá. Você ganhando ou perdendo, você errou 1000 coisas, você deixou de fazer 1000 coisas.
Só que quando você ganha, você não consegue ver com facilidade esses defeitos. É incrível isso. E quando você perde, ele vem assim, ó. Opa. Porque você vai descendo as camadas e falando, cara, o que aconteceu? Pô, será que aquele dia no treino eu vacilei? Será que minha relação com os treinadores, a gente desconectou um pouco? Como é que tá? Pô, será que eu tenho que ir para os Estados Unidos treinar mais? Será que eu tenho que ficar no Brasil? Será que... Tudo isso começa... Peraí, a gente tem que arrumar. Aham. Seja lá qual for o caminho, vamos arrumar. E é o que a gente fez. E tá resgatando, assim, resgatou já muito. Ele vai lutar agora em agosto. Sim. Já tá com a cabeça assim, tipo, feliz. É isso que a gente conversou. Vicente, vamos voltar a ser feliz. Tanto você quanto eu. Aqueles dois que lá atrás eram dois meninos e bora, vamos, a gente veio aqui pra fazer a diferença no mundo, vamos fazer a diferença do jeito que a gente... Sendo feliz. E a gente já... Não é que a gente não tava feliz, mas... Vai perdendo um pouco, sabe? Vai virando meio robotizado. Tem que ter o... Meu pai gosta muito de usar uma analogia do sapo na panela. Você já ouviu essa? Não. Que é horrível, na verdade. É uma parada de matar sapo, é horrível, mas enfim. Quando você coloca um sapo numa panela que tá com a água fervendo, você jogou o sapo lá, ele vai pular na hora. Ele vai sair de lá na hora. Porque tá fervendo, ele sentiu e falou, tem uma coisa errada. Se você coloca um sapo numa panela com água fria e vai esquentando aos poucos, ele fica até morrer. Ele cozinha. Porque ele não percebe, ele, opa, tá confortável. É a zona de conforto. E essa zona de conforto, às vezes você precisa ter um estalo. Isso não só para um atleta, na vida. Às vezes você tá estagnado e você, quando você senta e para pensar, você fica, pô, realmente eu tô fazendo uma série de repetições durante... A lama tá até aqui, mas tá tudo bem. É melhor do que eu sair daqui e arriscar. Exatamente. Você acha que, então, esse é um ponto que ele chegou nessa luta? Não, a gente não entrou em zona de conforto, não. Porque ele treina absurdo. O Vicente, ele não... não é por nunca falta de treino. Tanto que ele virou e falou assim, eu fiz tudo. Tudo que tava no script, eu fiz e fiz até mais, assim. Esse ponto com o Vicente não afeta ele. Uhum. O morno tá feliz. Tá feliz. Tô feliz. Isso daqui não é uma coisa que... Tipo, tô feliz. Eu tô com vontade de fazer de felicidade. Não... tipo, isso é um negócio sinistro no Vicente. Feliz, infeliz, chorando, ele faz a mesma coisa. Só que a felicidade faz com que ele se solte mais. E uma das coisas que a gente tá resgatando é tipo, meu irmão, vamos ser felizes. Cara, vamos... Pô, lá atrás a gente fazia isso e hoje tá no top 5 do UFC, cara. Pois é. Do mundo. Uhum. E sendo os mesmos caras, agora a gente vai mudar? Porra nenhuma, meu irmão. Vamos voltar. Isso vem dele também, sabe? Uhum. Tipo, bora, velho. Bora. Então, essa felicidade, ela é um dos pontos, né, que você falou, que é tipo, cara, vamos curtir, velho. Vai passar. Tudo isso vai passar. E quando passar, o que vai ficar são essas histórias. Isso que é maneiro, né? Isso que é legal. São essas histórias, não é a vitória, não é o cinturão. O cinturão a gente quer ele pra fazer diferença no mundo. A gente não quer ele como, nossa, eu tô aqui com o cinturão, eu sou foda. Você é foda, mas daqui a 2 meses tem outro com cinturão, acabou, você não é mais foda. Tipo, não é sobre isso. Meu irmão, agora eu tenho um microfone que mais gente vai me ouvir. É mais um legado, né? É o legado. Não é só o momento de ter o cinturão na cintura. Tipo, meu irmão, ali, vou né? mostrar o trabalho que foi pra chegar nesse cinturão. O Charles Bronx veio aqui e falou um pouquinho sobre isso. Muito legal. Tipo, meu irmão, na hora que você vê, você fala, esse cinturão tem um preço completamente diferente. Tanto que a gente... Aí é uma coisa nossa. Não, eu não quero tocar no cinturão dos outros. No nosso. No nosso. Chega lá no UFC, a gente vê o cinturão, passa perto. Eu, Daniel, não toco. Quando ele for nosso, eu vou botar no braço e Quando ele tirar for uma merecido, foto. né? Que é uma conquista. Né? Interessante. Eu gosto de ver e falar, eu vou te pegar um dia. Então, nosso trabalho, vai. Não sou eu, Daniel. É o trabalho em si que vai fazer isso. E você tá com 3 lutadores que estão lá, estão na reta, né? A Vivi, ela teve uma derrota para Chokend. Mas ela vem numa sequência de grandes vitórias, uma vitória anterior foda do caralho. Foi uma guerra. Porra. Não, lutaço, porra. Ela tá hoje no 6º, 7º no ranking, né? Eu acho. 6º, 7º. Tem o Durinho que bateu na trave já... Cinturão. Do cinturão. Quer dizer, já esteve... Não vou falar bater na trave, é bem desonesto, acho que falar isso. Não, mas ele lá... não teve... Não conseguiu, né, no momento. E
tem o Vicente agora. Você tem 3 lutadores aí que estão na linha reta do negócio. Que estão, a qualquer momento, eles podem ser chamados, eu Sim. acho, né? O Vicente, eu acho que ele já foi Foi reserva. né? É, ele foi chamado com 11 dias de antecedência. Pois é. O que você acha que falta e em que estágio vocês estão para cinturão para Então, esses 3 atletas? Hoje eu vou falar mais do Vicente e da Vivi. O Durinho, ele mora nos Estados Unidos, então, assim, ele vem pra cá às vezes e tal. O Durinho é um acompanhamento um pouco diferente. É parecido com o Vicente e a Vivi, mas eu não treino ele aqui diretamente. Então, ele vem só às vezes, algumas vezes, faz uns treinos, faz um camp. Não camp pra luta, mas extra camp. Igual o Vicente vai pra Sanford nos Estados Unidos, faz o extra camp e volta. Mas você tá no processo, pelo menos. Não, sim. Eu tô no processo Tá. junto com ele e tudo. O Durinho, eu falo o caminho, porque agora depois do Shimaev muda tudo, né? Aquela história, ele lutou com um cara que extrapolou a linha. Então, o Durinho meio que foi pra essa outra linha. Então, é uma coisa que eu ainda nem conversei com ele depois da luta dele com calma, porque já tem tanto tempo, ele fez uma cirurgia na mão e tudo, não sei o quê. E vou te falar, essa luta... Bom, enfim, eu não vou... Hã? É porque eu não concordo com a decisão. Não. Enfim. Mas é do jeito que tem que ser. Isso a gente aprendeu na luta. Mas, cara... Mas é do jeito que tem Daniel, que foi ser. muito claro. Mas ele saiu ovacionado, e o Shimaev saiu Completamente. melhor dos mundos. Saiu Tá, eu digo pra questão do Gilbert. Pra ele foi excelente. Lógico que ele quer ganhar, velho. Ele saiu de lá puto. Chegou no vestiário, ele tava indignado que ele queria ter vencido. Ele falou, Daniel, não é sobre a grana, não tô nem, velho, eu queria ter ganhado. Então, assim, é diferente. Mas, assim, sobre o Gilbert agora, como que vai ser o caminho dele, é uma coisa ainda pra mim, né? Porque eu ainda não conversei com ele, então eu posso falar mais da Vivi e do Vicente. A Vivi tá bem encaminhada no sentido que ela não assista, mas ela com mais uma vitória, ela tá, sabe, tipo assim, ela é um prospecto do UFC. Então, antes a gente falava, Vivi não tá pronta. Depois dessa última luta, ela já, antes dessa última luta, ela já tava, tipo, chegando no tá pronto, que a gente já tem um pouco de experiência para saber se o atleta tá pronto ou se ele ainda precisa de mais bagagem. E essa dela levar um knockdown e reagir da forma como reagiu, mostrou muito mais pra ela quem é ela. Trouxe muito mais essa segurança, essa confiança. E a respeito do chão dela também, que ela foi top 1 do mundo já em 2015, 16, eu acho. Do jiu-jitsu. E ela tá começando a utilizar ele de forma clara dentro do UFC. Então, isso a torna, porque a trocação dela é muito boa, a torna muito mais perigosa. Então, ela tá chegando mais perto. Então, e o Vicente, a 77 tá tão bagunçada, no sentido de quem vai, quem volta, como é que vai ser. O Kamaru, se ele vai continuar lutando por muito tempo, se ele não vai continuar. Então, assim, por exemplo, se o Kamaru sair, tem as furadas de fila. Se o Kamaru sair do jogo, pode ser que até o final do ano o Vicente fazendo uma excelente luta agora e pegue mais uma, sei lá. É porque o UFC é um jogo meio... Depende muito do momento. Então, eu acredito que tanto Vivi quanto Vicente, 2 vitórias aí estão na boca mesmo. Tipo, não tem muito... Agora depende também de quem são os adversários. O Vicente vai pegar o Geoff Neal. É um cara perigosíssimo da trocação, perigosíssimo mesmo. E tá no top, acho que ele tá 12, alguma coisa assim. Mas é um cara extremamente da mão pesada. E pro Vicente, é uma luta boa, porque ele vai querer trocar com o Vicente. Então vai ser uma luta que eles vão literalmente se matar. Quem quiser assistir uma pancadaria, fique à vontade de assistir Vicente e Geoff Neal. Com certeza. Porque eles vão querer se resolver. Resolver assim, vão vir com tudo pra acabar com a luta. E Vivi vai pegar uma boxeadora também. Então, assim, e essa boxeadora, ela tá muito cotada pra cinturão, assim, muito... o UFC quer muito ela, que é Alexa Grasso. Alexa Grasso, muito mexicana, dura. né? Uma boxeadora dura. Então, a Vivi quebrando mais essa, fica bem próximo. Se ela tivesse ganhado a Chookagian, ia botar no cinturão, mas eu acho que não era o momento. Acho não. Hoje a gente sabe que não era o momento. Ela já tinha lutado pelo cinturão, né? Sim. Ou foi depois? Não, ela já tinha lutado. Já tinha lutado, né? Ela tinha 2 lutas antes, ela tinha lutado pelo cinturão. Mas assim, estamos chegando. É um processo. Hoje a gente já tem muito mais tranquilidade para falar assim, o cinturão...
vai acontecer Aham. da forma que tem que ser. Não adianta a gente querer atropelar. É aquela história, a gente vai diminuir o máximo a probabilidade de não acontecer. Eu falo eu, como treinador. Sim. Vai buscar as ferramentas para a pessoa estar no máximo dela, para ela estar pronta para isso acontecer. Agora, Na categoria do Vicente, ele tem... Eu acho que a do 77 e a do 70 são as duas categorias mais pesadas que tem. Mais duras que tem. mais duras. São os caras mais É. loucos. Tem muita quantidade e muita porrada. E muita gente foda. Né? São as duas categorias que eu acho que são as mais perigosas de qualquer pessoa querer entrar no UFC. E ali no top 10 do 77, eu consigo, como espectador e como entusiasta, falar, porra, eu acho que o Vicente lutaria com todo mundo tranquilo. Mas tem alguns que eu fico... Os porra, wrestlers. os Colby. wrestlers. Colby, Kamaru, o próprio Chimaev, que na verdade depois da luta do Durinho eu não sei mais, mas enfim. Como que ele se prepara para esses caras? Porque o Colby é um dos exemplos de caras do trash talk meio errado, eu acho, né? Mas enfim, como lutador, como é que passa de um cara desse? Como é que você luta com um cara que não para? Que não... O cara parece que ele não tem... Ele não tem um stop, ele não tem um botão de para. Então, O cara tem um ímpeto absurdo. Como que... aí entra naquele negócio que a gente estava conversando sobre a questão do domínio. Qual que é o seu ponto forte? Qual que é o meu ponto forte? Então, vou dar um exemplo. Eu sou trocador, você é wrestling. Se eu pensar no seu wrestling, o que vai acontecer? Você vai perder. Se eu focar no seu wrestling, Sim. se eu focar na minha trocação, e eu já tenho uma bagagem de wrestling muito boa, já venho treinando há muito tempo, e eu impuser a minha trocação sobre o seu wrestling, você vai botar pressão em mim? Aí vai ficar mais difícil. Você não vai conseguir pensar, porque eu vou te bater. Na hora que você pensar, eu vou te bater de novo. Eu vou estar botando Você acha que o Vicente tá nesse nível de pegar um Colby e... É esse o jogo pra ele. Os caras vão derrubar ele? Vão, tá tudo bem. A mão do Vicente vai entrar? Vai. Tá tudo bem. Porque o Vicente, ele tem uma característica que alguns lutadores têm, que é, ele consegue definir a luta em um movimento. Sim, só que ele vai quebrando mentalmente os caras. Porque as pessoas, às vezes, não conseguem visualizar isso. Então, por exemplo, se eu luto pensando no adversário, eu já tô entrando pra não perder. Tá. Se eu luto pensando em pôr meus pontos fortes, sabendo já treinado pro adversário. É porque o nível que eles estão, só pra você entender, já tem wrestling, já tem jiu-jitsu, já tem tudo. Se eu pensar no wrestling e treinar só o ponto forte do cara, eu vou competir com um cara, wrestling, o cara já é não sei o que lá, América, 1000 vezes, não sei o que. Eu vou treinar o wrestling por 3 meses, eu vou conseguir competir o wrestling com um cara? Nunca, velho. Agora, ele vai conseguir fazer a trocação com o Vicente? Não vai. O Vicente faz isso há milhões de anos. A trocação dele não vai ser igual a do Vicente. Então, a tendência aqui é de quem vai impor. Não é quem vai impor o seu estilo em si. É quem vai impor a energia de domínio. Então, se você manda a mão no wrestling, manda a mão, ele faz alguma coisa, você pega o cara do jiu-jitsu, bota ele por baixo, manda a mão, fica mandando mão, vê se ele vai pegar. O cara pode ser sensacional no triângulo do não sei o quê, Mas se ele receber a pressão certa, o outro não pensar e falar, meu irmão, vai. Eu tiro o jiu-jitsu do cara. Então, aí que tá. O problema é quando a gente resolve focar no adversário. Eu vou treinar wrestling demais o que o cara vai fazer. Saquei. Porque você condiciona seu cérebro aí naquilo. E se você tentar defender, o cara sabe 1000 maneiras de que você não vai defender isso. Fica tranquilo. Faz o teu. Impõe o seu ponto forte o tempo inteiro. Aí vai ser uma briga de ponto forte. Não de modalidade, de novo. É de ponto forte, de domínio. E essa briga, ela é silenciosa. Essa, pra quem não consegue visualizar assim, ela é muito silenciosa. Ela é ali do momento. Aí, às vezes, o cara começa a botar muito pra baixo. Você fala, não, peraí, vamos de novo. Agora eu vou te deitar. Aí vai pra trás e o cara... E aí vai essa guerra. Entendeu? Tipo assim, é de quem impõe mais. Certo. A maior defesa, por incrível que pareça, nesse caso, é o ataque. Interessante. Você acha que o pessoal já tá
já se ligou em todos as principais armas dele? Sim, Triângulo de mão, cruzado. sim. O pessoal já tá esperto com isso. Eu Lá na vi academia também, todo mundo é finalizado. Não tem essa, é o ponto forte do cara. Ah, É o Kobe. Vai botar pra baixo, ele vai te botar pra baixo. Agora, como que você vai impor? Por exemplo, o triângulo de mão. Se der mole ali, o Vicente vai te pegar, velho. E se ele pegar, ele não vai largar. Ele Vai não até larga, sim. você dormir. Ah, não, mas eu tenho um jiu-jitsu melhor. Beleza, impõe seu jiu-jitsu pra ele não usar o triângulo de mão dele. aham. Que é o que a galera do jiu-jitsu, que a galera da academia vai, busca e fala, meu irmão, não vou deixar o triângulo de mão. Mas o Vicente vai caçando aquele triângulo de mão porque é o ponto forte dele. Tipo, velho, se chegar aqui, já era pra tu. Uhum, Então, é um condicionamento mental nesse sentido. legal. Não sei se fez sentido. Como- Mas... Não, fez, claro. Vamos falar Mas a de galera... você? Desculpa. Ah, tá, vai. Mas a galera toda, eu falo assim, todo mundo ali chega naquele nível, cara, você tem tudo do cara. A gente acompanha a respiração do cara, o medo. A gente fica vendo o vídeo do cara. Tape é foda, né? A gente fica vendo lá, Tape? a gente pega o vídeo do cara, Tape coloca, meio- velho, é foda. meio velho, hein? A gente coloca o vídeo do cara lá, chega e, pô, ele ficou com medo aqui. Tá. Putz, ele ficou inseguro aqui. Putz, quando ele levou o murro na barriga, ele não gostou. Olha a cara dele aqui. Aí volta, e vem, e vai, e vai. Pô, quantos socos ele deu? A gente tem um cara que faz os cálculos pra gente, lá nos Estados Unidos. Caralho, Pô, tem quantos isso? socos... quantos socos o cara deu? Que posição que ele bate mais? Como é que ele dá? Qual é a passada dele? Ele dá passo assim, dá passo assim. Tudo isso a gente estuda. Massa. Agora, eu não chego pro atleta e falo, ó, ele vai dar 10 passadas pra cá. É tipo assim, agora eu condiciono a mente dele sabendo como é que é o adversário. É teu ponto forte, bicho, que se lasca o adversário. Vamos lá, vamos pro teu ponto forte. Vai. Porque chega no dia, ele impõe o ponto forte dele, quebrando do adversário sem saber que tá já... Sabendo, Uhum. né? Que tá direcionado pra aquilo. Sim. Esse é o caminho que a gente faz. Assim, antes de falar de você, isso é interessante que você falou, porque voltando só pro Kobe ainda, quando ele lutou com o Demian Maia, todo mundo, acabou, o cara é o wrestler. Botou o Demian no chão, já era pra ele e tal. Ele impôs o giro E dele. ele, cara, o que ele fez com o Damian, sério mesmo, eu fiquei assustado. Eu falei, esse cara não é normal não, velho. Como é que ele conseguiu fazer isso tudo? E agora faz sentido. Ele falou, eu não vou treinar jiu-jitsu pra lutar com o Damian Maia, não vou fazer isso. Eu vou pôr meu jogo. Aí ele vai ter que entrar no é. meu jogo. E entrar no meu jogo, ele tá ferrado. Caraca, faz total sentido mesmo. isso. É um jogo... É um quebra-cabeça, não. É um xadrez, É né? um xadrez, É. só que tem o mental e o físico. Então você tem que analisar os dois. Uhum. Daniel, tem um episódio que eu passei na vida que você estava presente. Não sei se você vai lembrar disso. Foi um dos piores dias da minha vida. A gente estava indo numa luta do Vicente. Ali no Mané Garrincha. Sofreu um acidente? Cara, a gente bateu o carro. Tu lembra disso? Lembro. Mas eu não tava no seu Você carro. tava? Eu tava no carro? Não, você me ligou. Não foi, não? Não, você tava no carro. O que rola? A gente tava chovendo pra caralho. A gente foi naquela entradinha do Conjunto Nacional pra ir pra um hotel. O carro rodou... Não, a pista tava com óleo, aí o carro foi reto e não virava. Aí deu uma subidinha no meio-fio, Nossa, eu tô velho mesmo. o carro ficou todo Eu capenga. lembro que rolou esse negócio de bater o carro antes da luta. Não, aí eu tive que levar o carro, acho que na casa do teu irmão, Nossa. porque o guincho chegava... Cara, foi uma merda, assim, enfim. Mas nesse dia, me deu a pior infecção que eu já tive na vida, velho. Uma infecção intestinal. Numa parada que eu comi antes do evento. Eu tava todo zoado. Assim, eu acho que essa parte você não vai lembrar, porque eu me escondi no hotel pra chorar de dor. E, cara, qual era o nome daquele lutador? Cássio. Como é que era? Pô, era um lutador muito bom aqui no Brasil, de vários eventos no Brasil. Ele meio gordinho, barbichinho. Ah, foi o que lutou contra o Pedro Galiza. Eles fizeram... Foi o que lutou contra o Pedro, sim. Caramba, como é que era? Não, aquele moleque era pra estar no UFC. Pô, O pai dele que que treinava rolou com ele. esse moleque, Eu também cara? não sei. A carreira dele eu não sei o que aconteceu. O pai dele que treinava ele. Eu lembro. Esse cara era muito bom. E eu lembro que, cara, começou uma coisa e eu muito, moleque, uma dor. Ele foi lá, falou, cara, tu tá bem? Ele me viu assim, tu tá bem aí, bicho? Eu falei, não, tô legal, tô contorcido. Aí ele foi lá buscar água pra mim, não sei o quê. Aí eu liguei pro meu pai, caraca, me socorre, eu tô morrendo aqui. Cara, fui parar no hospital, foi horrível. Porque eu comi uns girafas. Porra, do girafas tava meio com gosto estranho. E aí eu não me importei e continuei comendo. E aí, porra, eu perdi essa luta do Vicente, que eu ia ver, porra, lá, né? Aí a gente ia estar todo mundo lá no corner, toda a equipe. E aí eu lembro eu acho que o Vicente perdeu essa luta pro Felipe...
Felipe alguma coisa. Ah, foi a do Capital Fight. Capital Fight, sim. O Felipe lá da RKT. É, Sim, ele perdeu morava nos essa Estados luta. Unidos. E eu tô trazendo todo esse momento, por quê? Porque nessa época, tá lá o Daniel com aquela galerinha, com aquela galera lutando Capital Fight ainda, né? Não desmerecendo o evento, claro, Sim. foi um evento bacana aqui em Brasília. Pro Daniel hoje, head aí de uma grande equipe de MMA. Cara, como é que foi esse progresso todo na sua vida? Como que as coisas mudaram? O que você trabalhava antes? Você era servidor público, alguma coisa assim? Na verdade, eu tô até de licença do serviço público. Agora, eu tô até me reorganizando na vida também. Mas, assim, eu acho que mudar... Eu acho que foi só uma questão de buscar evolução, sabe? Constante, que a gente sempre falou sobre isso, né? Tipo, cara, tem que evoluir, tem que melhorar, o que é que a gente precisa. E eu acho que o que mudou claramente pra mim é entender que a gente precisa de pessoas pra buscar os nossos sonhos. Aham. Então, eu tinha claro meu sonho, o Vicente tinha claro o sonho dele, eu falava, cara, a gente vai chegar, não sei como é que vai ser, a gente vai chegar onde a gente quer, que é no UFC e tudo. Tanto que ontem eu tava conversando com a minha esposa, antes de ontem, tava tomando banho, eu falei, amor, eu lembro um dia que a gente foi pra Las Vegas, eu apontei lá embaixo, foi a primeira vez que eu pisei no UFC. Eu falei, um dia eu vou estar lá embaixo. Caralho. E não vou estar no cinturão. E ela olhou pra mim, então, não sei o quê. Tá bom, amor. Aí toda vez que acontece, elas falam assim, caramba, bem que você falou. Mas assim, eu tinha um sonho, mas eu não sabia como. Aham. Então, o que mudou é o entender o meu como. Porque cada equipe tem o seu como, enfim. Que pessoas colocar? Foi um processo de traz uma pessoa, pô, ele não se enquadra com a nossa... Que nem você falou. Pô, o cara é bom tecnicamente, mas, meu irmão, fora ele é tão pesado quanto ele é bom tecnicamente. Pô, não faz parte do time. Não adianta, porque a gente quer chegar sendo a gente. Então, montar esse corpo... pessoas que, por exemplo, hoje tem um evento, pode ser até o UFC. O Daniel não consegue ir. Tem treinadores que vão estar lá e vão estar de boa. Não é o Daniel. Já, o sistema ele já passou a ser extra Daniel, Legal. sabe? Isso, pra mim, é o que mais cresceu. Então, Aham. tranquilamente, hoje, por exemplo, eu não consegui na hora do treino 11 horas. Eu resolvi umas questões pessoais. O treino aconteceu da mesma forma. A gente já tinha programado como é que ia ser o treino, não sei o quê. Então, e são pessoas que querem buscar aquilo ali, que querem o melhor pro Vicente, pra Vivi, pro Fischer, pro vários atletas tem lá. Tem 25, tem campeão da LFA, tem, enfim. Essa galera toda. Então, assim, o time faz. Eu meio que dou um norte pro time, vou colocar nesse formato. Mas não é mais sobre o Daniel como era antigamente. Porque antigamente era só o Daniel. Agora eu sou um ponto de mostrar o caminho. E, Entendi. tipo, motivar a galera, trazer o time, unir tudo. Mas eu não sabia que precisava de uma psicóloga, de um fisioterapeuta, de um preparador físico voltado, de um nutricionista top, Aham. de um wrestler, que a gente trouxe um cubano. Trouxe não, ele caiu de paraquedas lá na academia. Um professor de chão top, outro professor de trocação, um professor de movimento, pratique movimento, que é o Rodrigo. A gente, sabe, foi juntando todas essas peças em que, pô, eu vou ensinar movimento? Não vou. Eu vou fazer o que a psicóloga faz? Não vou, não adianta. Aham. Então, esse Daniel, ele ganhou essa bagagem, sabe? Essa segurança de saber onde é o espaço dele. Eu tenho o meu espaço. Claro, dentro do time. Tipo assim, é a cabeça daquilo ali. Sim. Se eu tenho total consciência, não é arrogância, é consciência mesmo. Aham. Tipo, eu sei da minha responsabilidade, eu tenho uma tremenda responsabilidade de unir os pontos, mas ao mesmo tempo, todo esse leque, sabe? Eu acho que Massa. como é que vai fazer o Vicente chegar sem ter tudo isso? Viviane e outros atletas. Uhum. Isso foi planejado ou foi acontecendo? No começo foi acontecendo, Uhum. que é a evolução constante, que a gente fala o tempo todo. Então, por exemplo, pô, Vicente tomou um pau. Essa luta aí, ele foi lá e foi finalizado. Eu lembro direitinho. Isso foi. Uma guilhotina, eu acho. Não, foi um triângulo de perna. Ah, o O Vicente triângulo. caiu 3 vezes naquele triângulo ali, eu Verdade. saí 2. Eu falei, a terceira te pegou, Verdade. né, bonito? Então, mas assim, a gente precisa de mais um wrestling. Aí a gente trouxe primeiro um professor de wrestling aqui, depois foi outro, que é o Carlos Prater.
Aí, pá, até chegar no cubano que o Vicente... Ou seja, o Vicente já tem mais de 9 anos de wrestling. As pessoas acham que ele começou ontem o wrestling. Naquela época, lá na escolinha, ele já fazia wrestling com o Neto. Sim. Então, assim... Pô, ali eu falei... Preciso de um professor de wrestling. Preciso de um professor de jiu-jitsu. Preciso de um professor não sei o quê. Era... Vendo as falhas do Vicente anotando depois da luta, a gente acrescentava. E aí começou a funilando mais e mais. Pô, precisa de um psicólogo. Ele, não precisa. Hoje ela precisa do movimento, porque a gente precisa ter mais mobilidade, precisa ter mais timing, questão do timing, de não sei o quê. A gente precisa evoluir, nem que seja 1%. Aí, pum, vem o movimento. Pô, alimentação, o gordinho que ele ficava brincando. Ele porque o esquema é ser igual o Shogun, gordinho, nocautear todo mundo. Aquela teoria dele, que até hoje ele fala dela. Cara. Mas aí, Ok. pô, vamos trazer um profissional mesmo, voltado pra isso, que é o Lucas. Aí, enfim, é nesse sentido. Aí, eu acho que no primeiro momento foi, trazendo pro Vicente. No segundo momento, fala, cara, olha lá como é que os caras fazem. A gente tem um deles e tem que ter mais do que o deles. Que a gente foi lá nos Estados Unidos, fez, né? Benchmark, dá uma olhada, pô, os caras treinam assim, os caras fazem assim. Então, os treinamentos, a gente foi melhorando tudo. Legal. Aí já foi sendo muito mais pensado e estruturado. Hoje Mas ainda considera aquela história, né? A gente nunca tá... tá ótimo. Não tem nada de ótimo. Pelo contrário, a gente tá precisando dar um passo a mais agora. Sim. Hoje, toda a estrutura que um lutador profissional precisa, ele encontra aqui, na Cerrado? Sim. Só que aí que tá a questão. Ainda não é tudo no mesmo local físico. Tá. Isso é uma coisa que a gente... Eu sinto que peca. A gente gostaria que fosse tudo junto, sabe? Porque eu acho que une mais o time. De preparação física, fisioterapia, essas coisas, né? Tem que ser no mesmo local. Lugar, né? Mas assim, a gente tem... Hoje tá tudo bem organizado. É um sistema bem legal. Nem todos os atletas têm acesso. Isso aí é uma coisa que a gente tem que deixar claro também, porque tem a questão de merecimento e também porque esse sistema ele tem que ser pago, ele não é barato, né? Então a gente tem que organizar isso muito bem. Massa. E nem todo atleta hoje ainda tem condição, mas a gente vai preparando eles. Uma última coisa que eu queria que a gente conversasse, tá com o tempo aí? Eu tô atrapalhando? Tranquilaço. A gente tá encerrando, só que tem um ponto que a gente conversou antes de começar a gravar, que eu acho muito legal você como um treinador de MMA, de arte marcial, como um profissional dessa área. Eu acho interessante a gente conversar sobre o que realmente é um atleta e quais são as responsabilidades que ele tem, as responsabilidades sociais que ele tem também em relação ao que ele é. Porque eu vi esses dias, eu não sei se isso foi zoeira ou se não, ou se foi sério, mas o Verdun, ele foi num podcast de uns caras da Maromba, os caras bodybuilder e tal. E aí, pô, os caras são enormes, né? Os caras 150 quilos de músculo e pá. E começou uma discussão se algum deles aguentaria sair na porrada com o Fabrício Verdun. E o Verdun na mesa falando, pessoal, não, vocês não dariam conta. E os caras ficaram putos. Tipo, porra, olha meu tamanho, porra, você tá maluco? E, porra, aí você fica, cara, pra quem já teve qualquer experiência com arte marcial, você sabe que você não entra com um atleta profissional. Nem nos maiores sonhos que você tiver na vida, você conseguiria sair na mão com uma pessoa assim. E aí a gente já tivemos experiências de casos ali que você também teve, do moleque que começou a treinar, aí ele começa a ver que, opa, eu sei dar porrada agora eu sei brigar. E aí acontece uma merda, da pessoa briga na rua e usa isso de formas ruins, né? Ele não entende que o corpo dele virou uma arma e ele pode claramente machucar alguém a ponto de causar uma tragédia. O que você tem para dizer sobre isso em relação a uma galera que vai te ouvir aqui nesse programa e não entende o quão grave é uma pessoa que se torna um atleta ou começa a treinar com esse propósito, a responsabilidade que ele tem de exemplo. De exemplo, exato. Não, na verdade, a gente está recapitulando um pouquinho que eu falei a respeito do Vicente. Eu vou usar o Vicente como nesse ponto. Ele tem um estilo de vida. Porque você tem que se tornar, tem que ser um hábito aquilo ali. Se você não transforma aquilo num estilo de vida, você é um amador. Tá.
de alguma forma, você está agindo com amadorismo. Então, para você ser profissional, sua mente, ela tá tão direcionada para algo, aí é o caso de profissional, depois eu vou entrar no alunos regulares, do dia a dia, da importância da arte marcial. Mas o cara tá tão focado nas questões que ele não tem... A verdade é essa, ele não tem nem tempo de se estressar, ou mente para se estressar com brigar na rua, ou esse tipo de coisa. E, ao mesmo tempo, a questão do exemplo. Então, o cara sabe que ele, primeiro, é uma arma, segundo, que várias pessoas, no caso do Vicente, que é um atleta reconhecido, o observam. Então, tudo que ele construiu, ele vai destruir num ponto. Só que essa destruição, ela tá totalmente ligada ao ego. Tá. Totalmente ligada ao ego. E a gente fica trabalhando essa questão do ego com todo mundo. Então, se você é um cara mais equilibrado, que consegue ver que o seu ego tá te prejudicando, você evita esse tipo de situação. Já começa por aí. Você evita briga, você evita... Enfim, você simplesmente não participa dessas questões. Às vezes questões. até lugares que possam É o estilo de vida. Você muda seu estilo de vida para ser aquilo. Agora, alunos regulares. Pô, a gente tem 340 alunos regulares lá na academia. Como que você vai controlar um menino, ou então uma pessoa que tem 30 anos, que foi para um bar hoje, tomou todas e pau, saiu na porrada? E como que a gente vai mostrar o que eles estão aprendendo ali dentro da arte marcial? Dentro da arte marcial. Tá. Então, por exemplo, quem não tem limite, dentro daquele tatame tem limite. Ah, eu não tenho, eu não aceito. Meu irmão, aqui não tem, eu não aceito. Exatamente. Aqui não tem, eu que digo como que funciona. Aqui não tem que eu tenho a Ferrari e você veio sem comer. Porque a gente tá lá dentro, você viveu isso. A gente tá dentro do tatame, você não sabe aquele menino que tá do seu lado ali, ele não comeu hoje pra treinar. Exatamente. E você chegou numa BMW, e tá tudo bem. Porque ali dentro vocês são iguais. Não tá tudo bem o cara não comer, não é isso. Mas tá tudo bem no sentido de que aqui dentro, todo mundo é igual. Dentro todo mundo se nivela, automaticamente. Né? E esse nivelar da arte marcial, ele mexe com o ego da pessoa. Tá. E esse nivelar vai educando. E o cara que se sente o foda, você sabe o que acontece dentro da arte marcial muito rápido. Ele cai. Aí ele, pum. E quando cai é a hora que você reflete. Na rua, no dia a dia, você esconde esse cair. Você consegue. Então, a arte marcial, ele te educa. Naturalmente, ele vai te educando. Desde que você tenha um professor que saiba educar. E é isso que a gente traz na Cerrado. Assim, essa filosofia que a gente traz do controle do ego. E tipo, pô, o cara tá treinando ali, de repente você vê que ele tá querendo bater mais forte. Fala, pô, tu quer bater mais forte? Por que você não pega esse daqui, então? Faz com esse daqui, que bate mais forte também. Ah, eu não quero. Então, você presenciou isso. Você faz a mesma coisa de quando eu treinava, então. Exatamente, é o controle do ego. Tiveram algumas vezes... Eu posso falar isso, né? Pode, fica à vontade. Teve uma vez... Algumas vezes isso aconteceu. Mas, às vezes, apareciam turistas, eu vou chamar assim. Querendo se testar. Querendo se testar, exatamente. Apareciam uns caras do nada, achando que... Ah, pô, e normalmente você via que vem já numa proposta... Com ego. Meio estranha e tal. E aí, cara, eu nunca vou esquecer um dia que chegou um cara lá... Pô, o cara era bem alto, assim, meio fortinho e tal. E eu acho que era a primeira aula dele, ele já tinha feito boxe, sei lá, alguma coisa assim. Aí ele começou a pegar um pouco pesado e meio sádico, assim, rindo com faixa branca lá e tal. Aí eu, vou treinar com ele agora. Aí ele falou, aí tu olhou pra mim e falou, pode treinar de igual, tá? Aí eu falei, tá. Cara, a primeira que ele deu, eu devolvi. Esse cara nunca mais apareceu lá. E aí, esconder. E aí você fica, ué, mas você não veio pra isso? E aí, de repente, você não tá mais por quê? Porque antes você pegou alguém que não dava conta, aí você só quis se mostrar. Aí quando você viu que alguém chegou em cima e tal, ele nunca mais apareceu. E aí eu fiquei pensando, pô, é chato isso, é uma situação meio chata, porque não precisava ser assim. Precisava. Você acha que... Aí que tá. Mas não é bater pra machucar. Não. Não é a questão do machucar. É isso que a arte marcial é muito boa. Então, por exemplo, como é que você trabalha a sua frustração e seu ego? Então, você pega um menino que bota lá pra fazer o karatê. Vou dar o exemplo do karatê. Você bota ele... Taekwondo. Você bota ele. Aí você faz uma brincadeira que é assim, você coloca um cone aqui no meio, bota uma criança de cada lado, de costas pro cone. Aí fala assim, já, o primeiro que pega, ganhou. Não tem um vitorioso? Sim. Alguém se frustrou. Ali ele já começa a aprender sobre frustração. E a perder. Entendi.
Ali não tem mãe, pai, amigo, vizinho, papagaio falando assim, não, cara, é porque o outro é mais veloz. Não, filho, você perdeu. Você começa a aprender o perder. Aí, isso é o trabalho, dando exemplo de frustração, agora é o trabalho de ego. Porque eu treino Muay Thai, eu sou muito poderoso, que não sei o quê, que não sei o quê. Aí, o cara que expressa isso, dentro do tatame, ele vai tentar expressar, porque no tatame não tem máscara. É natural. Aí ele fica escondido, não sei o quê, de repente ele começa a fazer uma manopla, por exemplo, e começa a bater mais duro na menina. Que a menina, ai, por exemplo, ai, não sei o quê. Aí você olha aquilo e fala, entendi. Porque transparece. Aí vira pra ele e fala assim, cara, bate mais forte aqui no fulano na manopla, mas bota tudo pra fora. Aí o cara vai. Aí você vê que ele infla com aquilo. Eu falo, cara, deixa eu te falar uma parada. O ego não, você tá preocupado com outra coisa que você não entendeu. Bate certinho agora. Devagarzinho. Bom, você lembra fazendo? Devagarzinho, bate devagarzinho. Pá. Aí o cara, mas isso não é... Então o que é que você quer? Aí começam as perguntas. Você já manda essa real na hora, quando você vê? Na hora. O que é que você quer aqui dentro? Isso com meus alunos, né? Sim. O que você quer aqui dentro? Você tá querendo não sei o quê? Você tá querendo isso, tá querendo aquilo? Aí teve um cara que ele começou a dar canelada numa menina, só que ele não sabia que tinha 2 faixas pretas que estavam treinando. O Ronaldo, você lembra do Ronaldo? Ronaldo hoje é faixa preta e tudo, e o Stanley, que eu acho que você não conheceu. Não. Faixa preta. Os 2 estavam treinando, que eu tava puxando um treino, e eu botei os 2 pra treinar. Chegou um menino que lutava, eu não sabia, e ele começou a bater na menina. Aí o Stanley virou pra ele e falou assim, cara, não bate na menina. Aí ele virou e falou, foda-se. Aí o Stanley olhou pra mim assim, e eu percebi que tinha algum movimento estranho. Eu senti uma energia trocada. O Stanley olhou pra mim, eu falei, cara... Aí eu comecei a observar, eu vi que ele tava batendo, bate devagar na menina. Ele falou, aqui é treino de mulherzinha? Eu falei, cara, deixa eu te explicar uma coisa. Se você quer um treino mais duro, não tem problema. A gente vai pro cage, eu vou botar 2 graduados aqui que você não conhece. E ele mandou foda-se pro Stanley, que era faixa preta. Tem 2 graduados que podem fazer. Ele falou, não, eu acho ótimo, porque eu sou lutador. Então, tá bom. Aí, foi lá pra dentro, e eu virei pros meninos e falei assim, vocês vão devolver da mesma força que ele bater. Eu não quero que vocês machuquem ele. Você vai simplesmente ensinar ele do que ele não tá entendendo ainda. Sim. Porque com palavras ele não entendeu. Por isso que eu falei. Entendi. Precisa disso? As regras foram ditas para ele e ele não aceita essas regras. Dentro do tatame, é aí que vem a educação da arte marcial para pessoas que fora querem brigar. Entendi. Ele já entende ali dentro, entendeu? Esse cara entendeu. Ele terminou puto da vida, falando que, você ficou trocando as pessoas. Eu falei, não, foi você que pediu. Em nenhum momento eu cheguei aqui e falei sobre... Você pediu essa situação. Foi você que trouxe essa energia pra cá. Do jeito que você trouxe, você a recebeu. Só que a gente não quer. A gente gostaria que você voltasse aqui, só que você voltasse no lado dos profissionais. Porque aí você vai botar tudo pra fora que você quer. Agora, outra coisa. Nunca... Você, como um lutador, nunca fale palavrão dentro do tatame. Ainda mais pra uma pessoa que seja faixa branca. Mas você não viu, era uma faixa preta. E ele não te desrespeitou. Ele só pediu pra você não bater na menina. Enfim, mas são essas situações em que os outros 30 viram, eles aprendem. Sim. Eles aprendem, assim, a questão do ego e a questão de brigar na rua. Quando chega alguém que briga na rua, você já presenciou o que aconteceu lá no passado. Chegou alguém que brigou na rua, a primeira coisa que eu faço, vem aqui. Tá fora. Tá fora. Cara, eu gosto de você pra caramba como pessoa, mas não é esse o caminho que a gente tá seguindo aqui. Você vai prejudicar todo um sistema e um exemplo que não funciona. Mas isso que você fez pra gente, como mais novo lá, aprendendo, isso foi um momento de realmente botar a mão na cabeça e falar, realmente, aqui tem regras, e se não seguir essas regras, a gente não continua aqui. Aqui, pode ir pra outro lugar. A gente pode ir para outro lugar, ou pode ser que alguém aceite esse tipo de comportamento. Aqui não. Mas aqui não. Aí que você começa a construir o caráter da própria empresa, né? Do próprio CT e tudo mais. Né? E aí que tá, de novo, por que o Vicente não fala de uma forma diferente? Porque a gente é isso. A gente não tá da boca para fora, a gente busca isso realmente, a gente busca esse exemplo. É difícil? Muito difícil. A gente erra, falha. Tem pessoas que erram e que depois podem se consertar? Tem. É a gente que vai julgar isso? Não. Só que ali dentro do que a gente tá fazendo, a gente não pode aceitar esse tipo de situação. E é difícil, vou te falar, tem pessoas que eu tive carinho que eu falei, bicho, tá fora. Tá expulso. Mas você sabe que eu reagi. Não,
Não cabe a mim julgar. Aham. Tipo, Eu só não quero você esse fez. comportamento aqui, né? você fez. Aham. Você podia ter se controlado, você podia ter agido assim. Eu podia. Pois é, mas... Daniel, mas você não erra. Eu erro. E muito. Mas eu luto para não fazer esse tipo de situação. E vou te falar, porque todo mundo pode perder a cabeça, todo mundo pode ficar com raiva. Mas o que a gente vai trabalhar, o movimento que a gente vai trabalhar aqui é tipo, se controle o ego. Aconteceu esses dias agora. Um aluno, eu via que ele estava ferido de coisa fora da luta. E eu não era meu aluno. Eu estava treinando lá com outro professor, eu estava assistindo. Ferido, fisicamente mesmo, ferido. Não. Ferido com dores. Dores internas. Ele tá com algum problema pessoal, tá, ok. algum problema com dores, assim, eu sinto muito esse negócio da energia, né? Uhum. Dava pra ver que quando tocava nele, ele não tava bem. Tá. E ele tomou acho que foi no ombro, assim, ó. Aí ele foi pra fora. Aí esse cara quer chorar. Ele tem que botar pra fora isso. Ele tem que botar pra fora. Aí eu comecei a conversar com ele começou a chorar. Eu falei, cara, deixa eu te falar. Volta pro tatame. E faz isso de novo. Ele, mas eu quero matar o cara. Eu falo, não é o cara. Você veio com essa dor lá da sua casa. Mas vamos trabalhar ela. Isso faz com que uma pessoa que não entenda as emoções não mate alguém na rua. É esse tipo de situação que a gente pode tentar trabalhar para fazer alguma pequena diferença. Porque quantas pessoas que a gente pode fazer isso? Mas Sim. é o que a gente pode. Total. Daniel, pra gente acabar, e a Cerrada? A gente pode... Como é que a galera vai lá? Tem treino só pra atleta de ponta, só pros foda? ou um ser humano comum igual eu pode ir lá e ter um treininho de boa? Você não, você vai nos profissionais. Sabe o que aconteceu comigo esses dias? Esses dias não, tem... Sei lá, tem um tempo. Eu tenho um amigo que ele é professor... Ele tá como professor de Muay Thai lá na academia do Pedro Galiza, o Five Rounds, né? O Rony? Não, é o Elder. Elder. Um ruivinho. O meu amigo desde moleque. Mas eu conheci o Rony lá também. O moleque foda, luta pra caralho. Aí ele falou, pô, como você fala? Pô, vamos lá treinar, cara. Você tá todo sedentário aí, todo gordo, não sei o que. Eu falei, pô, realmente. Pô, sabe quanto que eu tô pesando, bicho? 120 quilos. Eu tô fudido, cara. Eu preciso... A pergunta é por quê, mas depois a gente conversa sobre isso. Depois que acabar aqui, a gente conversa motivos. Mas aí eu falei, cara, eu vou. Aí eu vou. Ele, não, faz um treininho de Muay Thai de boa, não sei o quê. Eu falei, não, pô, vou, cara, eu vou lá. Só pra... Desestressar. Aí, porra, eu não sou mais aquele moleque de 16, 17 anos. Então eu falei... Só que a mente continua achando que né? Então, aí eu falei... Machucou. É o seguinte... A virilha. Eu vou, mas eu... Entenda que eu tô indo como se fosse um senhor já. Eu quero treininho, eu quero suar, entendeu? Eu quero só o lifestyle do negócio e tal. Aí, não, beleza. Vem nesse dia. Eu falei, ótimo, vou nesse dia que ele falou. Chegou lá, tá cheio de cara enorme. E ele falou, ó quem chegou, vamos pra porrada. Aí eu falei, você tá maluco? Eu falei, não, cara, você tá maluco. Eu não quero me machucar não sei o que. Ele falou, não, é brincadeira, tá, que é o treino tranquilo. Eu falei, não, beleza. Resumo. Eu pedi arrego pra um moleque de 15 anos batendo manopla. Moleque de 15 anos, velho, fazendo manopla. Eu fiquei assim, meu Deus, esse moleque vai me matar, velho. Que porra de geração maluca é essa? Os moleques tão muito avançado, velho. O moleque de 15 anos dando uns chutão. E eu olhava assim pro lado e falei, velho, o que esse moleque tomou, velho? Esse moleque... Acho que tu esqueceu quando tu tinha 15, 16 anos, mas tudo bem. Provavelmente. Você era desse jeito. E aí eu fiquei, beleza. Minha parada é o treininho. Eu preciso voltar. Até porque, cara, eu amo esporte. Eu amo Muay Thai. Tipo, muito, muito mesmo. E, bom, e aí? Chega lá no Cerrado, qualquer pessoa pode treinar? Não, como é que é? Nosso maior leque são alunos regulares, né? Aluno que nunca treinou, enfim. Tem horário de criança, tem horário... Antigamente a gente tinha separado o horário das mulheres, mas não foi uma coisa que... Pra mim, tá? Não bateu. Tá. Porque tatame pra mim é tudo igual. Não tem mulheres, homens, crianças. Tem que ter o respeito. Tendo respeito, tanto faz se é homem ou mulher. Enfim. É aquela história, né? O que é que tem mais forte? Respeito. Tendo, não importa quem. Uma criança, se você vai ao banheiro, você não vai ficar pelado na frente da criança. Tem que respeitar ela. Então, assim... É a mesma coisa uma mulher. Você não vai fazer uma gracinha dentro do tatame, porque você vai pagar caro por isso dentro do tatame. Sim. No tatame... O mundo gira mais rápido do que fora do tatame. E um pouco nesse diferente sentido, também, né? na questão Sim. do respeito, Com de mostrar, do professor chamar num canto e já falar, tá errado isso aqui, cara. Isso aqui não é assim, é na mesma hora, não é?
ele viu, vai deixar quieto. Não vai deixar quieto. É. Porque o tatame, ele exige da gente também ter esse nível de preocupação. Mas, assim, tem mulheres, crianças, adultos, tem até idoso. Tem a questão de aula particular, tem bastante gente fazendo aula particular lá. Tem wrestling, tem jiu-jitsu, tem muay thai, tem boxe, tem luta livre, tem... Nossa, falar do karatê... Ixi, Maria. Tem que... Não pode perder, não. Senão, depois tem MMA amador. MMA amador é pessoas que nunca... tô a fim de entender como é que funciona o MMA. Quinta e sábado, 7h30 da manhã. Aí ele faz o circuito completo de um treino de MMA. Um treinador da equipe de MMA puxa MMA pra eles. É muito legal. Nossa. Aí tem aqueles que querem competir no MMA amador e tem aquela galera que só tá, quero conhecer, porque é desgastante demais. O MMA puxa um absurdo o gás. E os profissionais, que aí é outro horário, não participa, que é 11 horas, enfim, da manhã. Agora, Muay Thai, boxe, todas essas outras modalidades, acessando o site cerradamma.com, lá vai ter todos os horários e tudo certinho. Massa. Ou o Instagram aí da Cerrado. Massa. Essa logo aí, você sabe quem fez ela, né? Foi você? É. A antiga. Não, essa aqui mudou agora. A gente remodelou ela, na então verdade. a antiga. A antiga. O primeiro site, a primeira logo foi eu que fiz. É mesmo? Porque na época eu fazia um curso de web design. Acho que você fez junto com o Saulo, não foi um negócio assim? Não, foi com o Cadu, pô. Era o cara do O preparo. Neroski. Porque eu fazia um curso de desenvolvimento de site, essas coisas. Cara, eu sou um dos meus... Eu não tenho memória, não. Ó, era na 12 ali, né? A academia, era na 12. E aí, dentro da quadra, tinha um pessoal dando um curso lá de web design. E eu entrei, porque eu queria muito aprender a programar e tal. E aí eu falei, cara, precisa de um site, a academia, eu vou fazer. Aí eu fiz lá. Que massa. Assim, eu sei que não durou muito tempo, porque eu nem sei como que quem assumiu isso depois. Não, mudando tudo. Depois a gente teve a área de marketing, aí foi mudando, mas assim... Mas era a logozinha, Cerrado MMA, foi o que fiz. Eu só lembro da gente tentando decidir qual era o nome da equipe, primeiro. Calangos do Cerrado. Calangos outro do não sei o quê, outro não sei o quê. Alguém falou, meu irmão, Cerrado. Eu falei, bicho, tem que ter MMA. Aí, então, vamos botar Cerrado MMA e a logo vai ser uma árvore. Eu falei, como assim vai ser uma árvore? Porque o cara lutador de MMA. Vai ser uma árvore. Vai ser um lobo-guará, vai ser não sei o quê. Era... Porra, faz tempo já, né? Parece que foi ontem, mas tem um tempinho. Mestre, muito obrigado. Eu que agradeço. Valeu demais. Eu que agradeço. E aí eu quero depois, depois eu quero conversar com a Vivi, quero conversar com o Vicente, se tiver a oportunidade deles virem aqui trocar uma ideia. Eu vou falar que o Gabriel tá te chamando lá, não tem essa. Ele vem. E quando estiver perto, porque eu sei que vai acontecer, de ambos estarem ali perto do cinturão, eu quero marcar de novo pra gente trocar uma ideia mais voltada pro esporte mesmo. Tá. Sim, MMA puro e ideia sobre MMA, que eu acho que isso, perda de peso. Eu acho isso muito legal a gente trazer essas informações. Que eu não queria explorar aqui porque meu público não tem nada a ver com isso. Eu acho que ia ser muito maçante eu entrar de cabeça numa parada dessa. Mas acho que no próximo papo ia ser legal. Não, fechou. Fechou? É isso aí. Valeu. Até a próxima.